Hoje a gente vai falar sobre o dia que nós fizemos o caminho inverso aos que os portugueses fizeram nas caravelas e fomos à Europa. Só que dessa vez num voo de 10 horas, alguns na primeira classe, outros não. Mas enfim, detalhes. Detalhes. Enfim, há mais ou menos o quê? Um ano e meio atrás? Não, um ano atrás. Um ano. Nós estávamos na casa da nossa avó. Nossa, foi um ano mesmo, porque foi bem agostinho ali, Por alguma ali. coisa assim. Era época de férias de escola, essas coisas. É. E nós estávamos na casa da nossa avó, que fica por acaso Na Praia Grande. na Praia Grande, com certeza. E a gente tava lá fumando um nargazinho, com uma boa quantidade de maconhazinha, graças a Deus. Graças a Deus. Não, eu tenho que falar que era uma quantidade bem generosa. Com certeza. E a gente tava conversando sobre a vida, sobre viagens. A gente começou a conversar sobre uma possível viagem internacional, porque o Cauê ainda não tinha ido e poderia ser a nossa primeira juntos. E a gente queria fazer isso junto e tal. E aí beleza, a gente conversou, ficamos conversando sobre isso e sobre outras coisas e aí acabou o final de semana, voltamos pra nossa vida normal. E aí Não, mas nessa conversa a gente já tinha deixado bem claro o destino ou não. na verdade a gente começou com um papo de América do Sul, assim, América Latina, Aham. talvez ver uma nevezinha por aqui e talvez um Amsterdã. A gente já jogou esse nome Aí de começo. jogou logo. E aí foi isso, voltamos pra nossa vida normal. E aí durante a semana eu vi uns negocinhos, mandei pro Cauê, ele viu uns negocinhos e mandou pra mim. E ficamos nessa. E aí a conversa começou a tomar forma. E eu tinha um dinheiro guardado do meu último emprego e coisas que eu poderia vender, né? Pra poder pagar essa viagem, porque era uma viagem independente nossa. E o Cauê tem uma fonte de renda, tem um emprego e tal. Então seria uma coisa realmente possível. E a gente começou a ver, só que no mesmo período eu estava vendo de voltar a morar fora e tal. E quando eu comecei a reaver essa possibilidade, eu falei assim, mano, não vai ter como fazer as duas coisas porque eu só tenho dinheiro suficiente pra uma. E malemar. Malemar. Bota malemar aí. E aí ele falou assim, não, beleza, vamos continuar vendo, a gente vai arranjar um jeito e tal. E aí, continua, você comentou dessa conversa com alguém. Ah, então. Aí eu já tava com meu namorado, a gente já tava tipo, estamos namorando, né? Já fazia uns. A gente se conheceu em abril. Então já fazia Tinha pelo menos uns 6 meses. uns 6 meses por aí. Sim, talvez. Não, menos, né? Abril, maio, junho, julho, agosto. A gente tinha uns 4 meses. Por aí, 4, 5 meses. E aí. Aí eu comentei com ele, tipo, ele, na verdade foi ele que comentou, falou, o que a gente podia fazer no ano novo e tal, já querendo planejar alguma coisa. E aí eu comentei, isso foi tipo uma semana depois dessa nossa conversa na casa da nossa avó. E aí eu falei, eu e meu primo a gente tava pensando em passar fora, fazer alguma coisa, meio Europa, alguma coisa assim. Eu nem falei da América do Sul, porque na conversa mesmo, na casa da nossa avó, você falava América do Sul, vamos ver. Eu já tava com a cabeça lá, mas enfim. Aí eu falei, tava pensando em fazer alguma coisa na Europa, uns 2, 3 países aí, queria muito ir pra Amsterdã, e é isso. Aí ele já se empolgou com a ideia. Até porque ele já foi, todos os países que a gente foi, ele já tinha ido, só que ele foi quando ele era muito novo. Ele tinha tipo uns 14, 13 anos por aí. Então ele queria ir de novo, né, como adulto, né, viver o lugar de outra forma, né. Sim. E aí ele super se empolgou. Totalmente de outra forma. Totalmente de outra forma. Enfim, aí ele se empolgou bastante com a ideia e a gente começou a pesquisar, entrar naquela fase meio tipo de decide ou não decide, vai ou não vai, pesquisa, olha preço, quais países, roteiro, blá blá blá, pensando nas coisas. E aí, quando foi um domingo, né? A gente falou, vamos comprar as passagens, bora. Sem muito planejamento, tinha aparecido uns preços bons lá, a gente falou, vamos. Aí a gente comprou e pá, ficou real, né? Tipo, vamos. E aí eu mandei mensagem pro Lucas, falei, olha, a gente já comprou. E nisso, na verdade, o Lucas já tava meio já tinha até meio desistido, assim, da viagem, porque por causa de todas essas crises que ele tava pensando de morar fora, não ter dinheiro pra fazer tudo. Tipo, por mais que ele decidisse um, ele nem teria dinheiro totalmente pra fazer esse um. E, enfim, e quando a gente olhou os preços, viu, né, quanto custaria tudo isso, você já viu que não ia muito... Não ia rolar muito. Não ia rolar muito pra você. E aí, como eu e o Daniel, a gente já tinha gostado da ideia, a gente ia, o que eu pensei? Da gente
A gente vai arcar com todos esses custos de hospedagem que a gente arcaria normalmente, tipo, alugar lugares que a gente alugaria normalmente pra nós dois. E o Lucas se enfia no meio ali com a gente e dá tudo certo. Aí ele só paga outras coisas que tem um valor mais baixo. Todo o resto, no Todo caso. o resto, no caso, mas enfim. Mas já é uma ótima Mas ajuda. já dá uma alívio e tal. Sim. E aí... Foi o que tornou possível. Sim, e aí a gente comprou as passagens, só as passagens. E aí eu liguei pra ele e expliquei como seria. Quer dizer, eu expliquei como seria antes de comprar as passagens, mas enfim, aí eu liguei pra ele e falei que... Foi na mesma tarde, não explicou de tarde, à noite você comprou. É verdade, eu expliquei de tarde, né, que ele iria, não pagava hospedagem nem nada. Aí de noite a gente comprou e depois eu avisei pra ele, olha, a gente comprou. E aí eu estava na minha casa e, obviamente, eu não tenho um cartão de crédito que supra o preço de uma passagem pra Europa. E aí eu desci e pedi pro meu pai. E até então eu já tinha comentado um pouco com os meus pais, que a gente estava falando sobre isso. Porque primeiro eu chamei os meus pais pra ir com a gente. Falei, eu e o Cauê estamos pensando em passar um novo na Europa, sei lá o que. Eles não deram muita bola. E aí eu falei, não, beleza. Normal, né? A começamos. maioria das famílias, eu acho, tipo, É. quando os filhos falam alguma coisa... E eles falam, tá aí bom. eu desci um dia, falei assim... Pai, o Cauê comprou as passagens dele, eu vou comprar a minha, eu preciso do seu cartão. Aí ele falou, eita, realmente é verdade essa história. Aí eu peguei o cartão dele, eu tinha dólar ainda guardado da época que eu morava fora. E aí eu dei esses dólares pra ele, e aí na hora eu já paguei a minha passagem. E aí sobrou seguro viagem, ingresso pros lugares, essas coisas que aí eu paguei com o dinheiro que eu tinha na minha conta. Eu vendi uma câmera também, dei uma enxugadinha em umas coisas e partiu a Europa. Se precisar eu vendia eu mesmo. E aí fomos pra Europa. Fomos, né? Não, aí tava tudo certo, você ficou num tempinho nessa correria de conseguir a grana e tal. Até perto da viagem, porque, tipo, eu tinha conseguido comprar as passagens, comprar os ingressos, tal, essas coisas, mas faltava uma coisa muito importante, dinheiro para se alimentar, Dinheiro pra viver. dinheiro para levar pra Europa. É. E eu não é uma coisa mais barata do mundo, não. Não, tava bem caro na época. Foi recente, né? Tipo, Foi recente. está bem caro ainda. Claro que não tanto quanto hoje, porque não tinha pandemia e tal. Sim. E isso subiu muito o dólar e automaticamente todas as outras moedas, mas ainda tava caro. Quando a gente foi, tava bem caro. Tava caro. É caro. É caro. E aí eu fui correr atrás dessa grana, mas eu tava meio devagarzinho. O Cauê até botou uma pressão, tipo, mano, tá chegando a nossa viagem. É lógico, seu dinheiro. mano. Ele falou que tinha que vender a câmera, só que vender as coisas não é rápido assim, gente. Aí, tipo, eu vou com o dinheiro da câmera, só que a câmera tá na sua mão ainda, tipo... E nós indo viajar com a câmera. É. E aí eu botei um pouquinho mais de pressão e tal, consegui vender. Tanto que no dia que foi me entregar essa câmera eu nem fui. Eu deixei aqui com o Cauê, ele foi levar. Eu Porque levei. eu não tinha coragem de me despedir da câmera. E aí foi isso, a gente conseguiu o dinheiro e fomos num período relativamente pequeno de tempo, né? Até Sim. desde quando a gente Porque comprou até viajar. final de agosto a gente falou a primeira vez essa viagem. Final de agosto. É. E... Não, final de agosto a gente comprou. A gente falou no começo de agosto, foi coisa de um mês. Coisa de um mês, Nem um mês, eu acho. Desde o começo do papo. E aí... Vamos pra parte divertida, né? Fomos pra Europa e chegamos na Não. Europa. E é engraçado que, tipo, a maioria das... A gente falou até isso na apresentação, que a maioria das... A gente tem várias ideias, pensa em várias coisas, mas é difícil executar, a gente enrola bastante e tal. Mas com viagem, totalmente diferente, né? Tipo, não só essa viagem pra Europa, mas até outras menores, tipo, pra ir pra praia, fazer essas coisas. A gente é sempre assim, vamos, já resolve, faz não sei o quê, e rapidão tá ali. E... Sim. Engraçado, né? A gente podia ter essa força de vontade pra outras coisas. Ia ser bem útil. Iria ser bem útil. Não, a gente tá tendo agora pro podcast. É, total. Isso aqui aconteceu bem rápido também, vai. Aconteceu bem rápido. A gente começou a conversar o quê? 3 semanas atrás sobre Sim. isso. Eu acho que o Cauê devia começar contando a parte de chegarmos, porque ele chegou primeiro, ele foi antes do que eu. Sim, O seguinte, a gente fechou 3 países, né? E... Pra ter um momento mais casalzinho, mas... Eu e o Daniel só. Eu e ele fomos sozinhos pro primeiro país. E aí o Lucas acompanhou a gente no segundo e no terceiro. E aí... E é isso. Aí a primeira que a gente foi pra Londres. A gente chegou... A gente voou no dia do Natal, porque era mais barato comprar passagem. O dia do 4 dia 25, vocês voaram. Tanto que eu não passei o Natal com a família, né? Tava voando e o Lucas tava lá, na casa da minha avó. E aí... Foi isso, a gente voou durante o Natal e tal.
Foi bem gostoso, a gente foi de primeira classe, bem confortável. Eu nem vi a viagem, eu só dormi. Que deita tudo lá, Privilégios, 180 graus. privilégios. E foi bem gostoso, a comida tava bem gostosa. Eu acho que tava rolando um menuzinho especial de Natal, não sei, não lembro direito. E... É que tava rolando bastante bebida também, né? Por isso que eu não lembro Não, direito. dale cachaça, nossa. A gente ficou num loungezinho da TAM, no lounge VIP da TAM, e aí é open bar, né? Dale Quando cachaça. você falar companhia, por favor, coloca um pi. Que propaganda de graça que não. Tá bom. Dale bebida, nossa, eu bebi bem. Antes de entrar e durante o voo. Aí chegou uma hora, né? Que a aeromoça, tipo, primeira vez que ela veio falar com a gente. Ela, vocês querem champanhe, uma água, não sei o que. Ela, você tem cara de que não pode beber, não sei o que. Aí eu nem respondi, o Daniel já falou, não, ele pode sim, não sei o que. Não, de fato podia, ele já tinha 18 anos. Sim. E Não, aí, eu não iria pra Europa com 17 anos, eu acho. Jamais. Não ia dar A não pra ser que fosse curtir pra direito. Malta. Malta é uma ilha na Europa que você pode beber com 17. Tem mais um outro país também que pode. Mas eu não me lembro qual. Talvez a Itália. Itália tem cara de Tem uma 17 anos pra carinha, beber. mas acho que não. Mas conta um pouco de como foi em Não, Londres. Então, aí a gente chegou lá, foi bem gostoso. A gente ficou no Airbnb, dividido com uma família. E era uma família que veio de algum país da África, eles eram imigrantes. E moravam lá há muitos anos já, trabalhavam, tudo. Tinha um filho, tinham 2 filhos, uma mãe e um pai. E 2 filhos homens. E grandes já também, tudo adulto. E aí foi bem gostoso, a gente chegou. Foi engraçado que quando a gente chegou, tava aqueles momentos de apresentações, não sei o que, e aí ela perguntou, tipo, qual é a relação de vocês, né? What relation, assim. E aí a gente ficou, tipo, meio, fala, não fala, porque é meio estranho, né? Tipo, a gente tá entrando na casa da pessoa, o pessoal com uma carinha meio tradicional e tal, fica meio assim, né? De falar que é um casal. E tanto na imigração, o cara da imigração era um cara mais velho, assim, bem mais velho. E aí o Daniel ficou com medo dele, tipo, por algum motivo embaçar, e a gente falou que era primo. Nossa. Mas enfim, talvez não tivesse necessidade, foi só uma segurançazinha, mas assim. é um medo que tem, né? É um medo que tem, exato. Não só por ser um casal gay, mas a diferença de idade é bem aparente, tem várias coisas. Aí beleza. A gente chegou, no primeiro dia era Natal, né? Vamos no Natal e é impressionante, Natal é o único feriado em Londres que fecha tudo. Então a gente chegou e não tinha nada aberto, porém, na teoria, né? Tanto que a gente já tava até preocupado com onde ia comer e tal, a gente tava preocupado com isso quando estava no Brasil, porque realmente tava todo lugar falando que tudo fecha, até o metrô, tipo, tudo. Mas enfim, a gente chegou, a gente viu que tinha umas coisas abertas, enquanto tava, tipo, no táxi e no Uber indo pra casa. E a gente falava, vamos pegar um Uber até o centrinho e vamos lá. E tinha várias coisas abertas, tipo, dia normal, assim, que estavam enganando a gente. E aí a gente foi pra um barzinho, depois pra um restaurante, foi bem gostoso. A gente viu a fachada de um teatro do Harry Potter lá, que é lindo. Bem legal. E é isso, aí no segundo dia começou a turistada, normal, padrão, fomos em vários lugares. Acho que foi nesse dia que a gente já acordou cedo e foi ver a troca da guarda no Palácio Real, foi bem legal. Enfim, turistadinha básica, a gente foi na Fortaleza da Rainha, vários lugares. Em bons restaurantes, Em bons restaurantes. drinks. Nossa, a gente foi num ótimo, no Sky Garden, que é num prédio que é tipo... Ele começa fino, ele vai ficando mais grosso assim. E aí tem um restaurante lá em cima, que se chama Sky Garden, né? Porque é um jardim no céu, literalmente. Tipo, é só uma vista assim, tipo, mais alta da cidade quase. E tem um jardim lindo, assim. É bem legal. E nesse restaurante eu comi uma Caesar Salad pela primeira vez. Nunca tinha comido. E nossa, eu me apaixonei. Tanto que na viagem eu comi várias Caesar Salads em outros países. Tipo, eu fui me acompanhando com isso. Nossa, mas é que tava muito gostosa. E tipo, por mais que eu comi várias vezes durante a viagem depois, nenhuma era tão boa quanto aquela primeira lá. Dá vontade de voltar só pra comer essa salada. Era muito boa. Com uns franguinhos, assim. Nossa, tava muito gostosa. Mas enfim. Aí... É isso, foi bem gostoso. Foi bem clima casalzinho. Uma outra coincidência legal é que tinha um amigo do Daniel no nosso avião. Um amigo, ele já participou de uma ONG, né? Trabalhou muitos anos lá. E é amigo dessa ONG. E ele tava no nosso avião, só que ele tava em outra classe, né? E a gente nem se viu, mas beleza. A gente foi se ver quando saiu do avião lá em Londres. Aí se cumprimentou, tal, falou pra, tipo, chamar quando estiver fazendo alguma coisa, qualquer coisa a gente se encontrava. E aí no último dia, a última noite da viagem,
A gente encontrou eles, tipo, num lugar muito gostoso. Tipo, a gente tava nesse Sky Garden, aí a gente falou, vamos tomar um gin tônica, vir pra algum bar. Aí eu só pesquisei no Google, gin tônica. Aí tinha um lugar que chamava gin tônica. E aí a gente chamou uma Uber pra lá, tipo, mó aleatório, o primeiro lugar que apareceu no Google. Aí a gente chegou, a rua mó deserta, assim, tipo, não tinha nada na rua. E umas portas, tipo, sabe aquelas ruas que parece que tem vários galpão, assim, só umas portas gigantes? E tava assim. E aí tinha um lugar que a porta tava meio abertinha, assim, tava saindo uma luz dela, mas tipo, não tinha nada na porta, a porta era toda preta. Aí, mano, quando a gente abriu a porta e andou um pouquinho, do nada um mar, assim, ó, de barraquinhas, parecia uma festa junina, tinha até umas bandeirinhas em cima. Tipo, um lugar incrível e enorme, assim, que você olha pra porta, você não dá nada, não tem nada na porta, nem um segurançazinho, sabe? Sim. E aí a gente entrou num lugar Não, incrível. e parecia bastante festa junina lá. Sim, um lugar incrível, e aí, tipo, passava um trem em cima do lugar, sabe? Muito louco. E eu tenho até o stories de um trem passando do lado do gin tônica, mó bonitinho. E enorme, assim, você não dá nada pro lugar, ele nem faz barulho de lá de fora, sabe? Você não dá nada mesmo. E aí a gente encontrou esse amigo dele, a gente encontrou esse lugar primeiro, chamou ele pra ir lá, eles foram lá. Era a viagem de lua de mel dele e da esposa. E aí a gente trocou uma ideia, foi bem legal. E essa foi a última noite, assim, a gente acordou cedo no dia seguinte e foi para Paris. E aí, Foi gostosinho. Paris, vocês tiveram uma primeira noite a sós. Sim, aí Paris a gente foi de trem. A gente foi de trem pelo Canal da Mancha, aquele trem que passa por baixo. Foi bem gostoso, super rápido. E é uma brisa, eu acho que eu tenho alguns stories, eu vou colocar depois no vídeo. Que é muito rápido o trem, tipo, parece até que tá em câmera rápida, sabe? Muito rápido. Nunca tinha andado num trem tão rápido, eu não lembro quanto que ele anda, mas... É uns 230. Bem legal. E aí a gente chegou em Paris, a gente chegou, já tava quase anoitecendo, assim, meio pôr do sol. E eu lembro porque foi bem bonito, assim que a gente saiu da estação, tava no pôr do sol, pá. Tava um cenário bem bonito, bem caótico, tipo... Nossa, é caóticosíssimo. É muito caótico. Quando você sai do trem em Paris, você fala, mas meu Deus, como é que eu vim parar no inferno? É muito caótico. Muito, tipo, e os carros eles entram nas faixas e param. E o Uber ele vem te pegar, ele para no meio de uma avenida e tipo, foda-se, entra aí. E ele tipo sai do carro, abre o porta-malas e as pessoas passam, os carros passando. É uma cena, assim, é bem caótico. Mas beleza. Aí. Agora vai começar uma novela que foi essa em Paris. Porque logo no primeiro Uber a gente já viu o quanto o cara era meio grosseiro, assim, mas enfim. E aí beleza, a gente foi, chegou no apartamento, descansou um pouco, pá. E saímos, se arrumamos, tomamos um banho, pá. E saímos para jantar. E aí, quando a gente foi num restaurantezinho lá perto de casa, bem gostoso. Nossa, lá perto de casa tinha vários lugares gostosos. Tipo, não precisava andar muito. Lá perto de casa, na nossa casa em Paris. Da perto de onde a gente estava, tinha muito lugar gostoso. Aí a gente jantou num restaurante todo chiquezinho, a gente foi de social, não sei o quê. E aí foi nesse jantar que ele não oficializou, porque a gente já estava, tipo, bem oficializado que estamos namorando, mas ele me deu um presente, né, pra simbolizar a nossa relação, e me deu esse anel que eu uso. E... enfim, foi uma bonitinho e tal, muito emocionante. E é isso, a gente bebeu pra caramba, a gente ficou bem bêbado essa primeira noite e dormimos. E é isso. E aí no dia seguinte... Ah, conta como foi você indo pra lá, não aconteceu muita coisa. Então, no dia seguinte eu cheguei lá. Só que antes disso eu saí um dia antes, né? Porque o pobre pega 25 condição pra chegar. E aí eu fui, tive uma conexão em Madrid de 9 horas, ou seja, eu saí do aeroporto e fui dar um rolezinho em Madrid. Tava fazendo nada. Só que eu cheguei em Madrid muito cedo, era tipo umas 6 e pouco da manhã, quase 7. E no inverno europeu amanhece depois das 8 da manhã, 8 horas por aí. Quer dizer, não sei na Europa inteira, mas os países que nós fomos sim. E aí tava escuro pra cacete, eu peguei um Uber, fui lá pro centro. Primeiro eu demorei pra achar a saída do aeroporto, pra achar onde deixava minha mala. E eu não faço a mínima ideia de como é que fala espanhol, não sei nem falar oi. Sem ventana, única coisa que eu me lembro da escola. E aí eu fui falar com uma moça, só que eu cheguei meio sem falar, assim, tipo, eu falei um ola, e aí ela... E aí ela já falando, chega metralhando. e ela falando, e eu tipo, mano, como é que eu vou avisar ela que eu não tô entendendo nada? Aí quando ela terminou de falar, eu falei assim, moça, mas você fala inglês? Aí ela começou a falar um inglês lá, um inglês mais particular dela, assim. Mais particular dela, a língua que ela inventou.
E chamou de inglês. E aí, mas a gente conseguiu se comunicar, que é o que importa, e a gente resolveu o problema. Ela me apontou a direção, eu fui, deixei minha mala e vazei. E aí pra sair do aeroporto foi outra novela, mas eu consegui ir embora. Achei que ia ser preso, inclusive, porque tinha os caras, uns seguranças me olhando assim, porque eu passei 25 vezes no mesmo lugar, né? Aí o segurança começou a olhar muito, eu falei, mano, eu vou ser preso. Mas deu tudo certo, peguei, fui parar no centro. Escuro pra cacete ainda, umas pessoas estranhas, porque era sábado de manhã, ou sexta de manhã, um negócio assim. E tem muita gente chegando de balada, essas coisas, um monte de gente estranha na rua, muito morador de rua. E bem escuro, num país que eu não conhecia e não falava a língua. Tudo sob controle. Aí eu entrei num Subway que eu tava morrendo de fome. Falei, mano, um Subway eu consigo pedir em qualquer língua. Né? E aí eu fui apontando as coisas. Se bem que é mais difícil, porque você tem que montar, né? O Não, Mac mas é mais assim, fácil. Queijo é bem parecido, Sim. salame é salame em todo lugar. E eu fui apontando as coisas, consegui comer, enfim. Só que assim, durante a madrugada na Europa, na maioria dos lugares, esses fast foods, eles fecham a parte onde você come, as mesas, né? Eles só deixam um lugar pra te atender, você pega e vai embora. Ou você come de pé, sei lá, senta no chão. Em Madrid tinha muita gente sentada no chão, eles jogavam um monte de lixo assim do lado deles, misericórdia. E aí eu vi aquele McDonald's largado, eu falei, aqui que eu não vou. Aí eu peguei esse bagulho no Subway, eu tava lá comendo, aí um cara chegou, um senhor assim, meio tava meio instável e tal. Instável. Ele tava meio descontrolado. E aí ele chegou e começou a falar comigo, ele falou assim, de onde é que você é? Eu falei, sou do Brasil. Aí ele começou a falar assim, então você fala português? Eu falei, sim. Aí ele começou a falar uma língua que não era português, eu não sei o que era. Aí comecei a falar, tipo, eu não tô entendendo o que você tá falando. Aí ele, como assim? Você não é brasileiro, você não fala português? Começou a ficar puto comigo. E eu, tipo, mas o que você tá falando não é português. Aí... Beleza, eu peguei e meti o pé, né? Nossa, eu saí voado desse restaurante. Eu falei, mano, se eu morrer na Europa, ninguém vai ligar. Tipo, é mais um brasileirinho. Ninguém nunca assistiu Meu Nome Não é Johnny? Pelo amor de Deus, ninguém vai se importar. Aí eu meti o pé. E aí o McDonald's já tava abrindo os lugares onde ficavam as cadeiras. Eu sentei lá, fiquei lá até amanhecer. Aí amanheceu, já era outra cidade, uma cidade linda, maravilhosa. Amanhecendo aos meus olhos, assim, eu vi o amanhecer em Madrid, foi lindo. E aí eu fui, tava andando. Aí eu tava andando numa rua, assim, e um cara começou a acenar. E aí eu comecei a desviar dele, eu falei assim, não é pra mim, eu não conheço ninguém aqui. Aí eu tava ouvindo música, assim, andando. E aí ele começou a acenar, e eu tipo, mano, não conheço esse cara, eu comecei a desviar. Aí ele parou assim na minha frente e falou, tipo, oi. Aí eu falei, aí eu tirei o fone e falei, que foi? Aí ele falou assim, não, é que eu sou, ele era francês, ele era de Paris, inclusive. E ele tava lá com os amigos, não sei o que tava fazendo lá. E aí ele tinha ido pra uma balada, a bateria dele acabou. Ele não tava conseguindo pedir Uber, não tava conseguindo pedir Uber pra ir embora. E aí ele tava me pedindo pra ajudar ele a encontrar o endereço dele. E aí ele não tava conseguindo entrar no site do Airbnb pra achar o endereço. Aí ele falou assim, não, eu acho que eu lembro a rua. Aí eu escrevi o nome da rua lá no Uber, pedi um Uber pra ele, que deu tipo uns 6 euros, ele me deu 20 euros. E eu tava pagando um cartão de crédito, nem ia pagar. E aí ele me deu os 20 euros, eu vou embora. E aí foi isso. Madrid aleatoriamente, era tipo 10 horas da manhã. E aí eu fiquei andando lá e deu meia hora, fui embora, fui pra Paris. Cheguei em Paris cansado pra cacete, depois de 10 horas de voo até a Europa. Aí depois acho que umas 2 ou 3 até... Não, acho que umas 2 horas até Paris. E aí eu cheguei em Paris, meu Deus, destruído, pronto pra dormir. E aí, mas aí pronto pra dormir o cacete. Estava tendo... Põe o cacete nisso, um cacete bem grande. Estava rolando uma puta de uma paralisação do transporte público na França. E não tava rolando metrô, tipo, rolava o trem ainda, porque a maioria dos trens eram automatizados, então ainda rolava. Mas metrô não. E eu falei, mano, como é que eu vou chegar nessa casa? E eu não tinha internet, porque eu não comprei chip, eu não compro chips quando eu viajo sozinho. E aí... Sozinho, eu digo sem os meus pais. E aí... Beleza, falei, mano, botei no Google, apareceu lá o primeiro trem, esse primeiro trem. E aí começou a entrar um monte de gente, o povo começou a se xingar, se empurrar, tipo, conforme foi saindo da zona do aeroporto, chegando na cidade, começou a virar um inferno o trem. E era um trem muito pior que de São Paulo, muito pior. Tipo, eu achei que ia morrer lá dentro. E as pessoas se empurrando e brigando e gritando em francês, e eu, tipo, assustadíssimo, com 2 malas. Tipo, sem saber falar a língua, sem internet, com os meus trocadinhos brasileiros. E aí chegou uma hora que parou numa estação lá que era mais central e eu reconheci de algum guia que eu tinha lido, alguma coisa assim. Eu falei, mano, eu vou descer aqui e foda-se. Aí eu desci, inferno.
inferno, caos e destruição. Caos e destruição. Mano, sim, parece que tá acontecendo um apocalipse a todo momento. Tipo, a todo momento parece que tá todo mundo desesperado correndo pra algum lado Tipo, aleatório. do lado da estação é assim, tudo em volta. E aí como tava a paralisação, eu imagino que tava pior ainda. E tava um clima meio hostil na cidade, naquela região. E aí a polícia, tipo, atravessando o carro na rua, buzinando, a mulher com o carrinho de bebê jogando, e o cara xingando. E a mulher com o carrinho de bebê. E eu, tipo, meu Deus, é uma guerra. E eu tava sem internet e não sabia pra que lado que eu ia. Tipo, eu não consegui colocar no GPS, a internet do metrô não tava funcionando, do trem. E aí eu não conseguia colocar no GPS pra ir até o apartamento. E eu tava sem o Uber. O meu último Uber que funcionou foi o Uber que eu peguei do Starbucks que eu tava até o aeroporto. Isso em Madrid. Aí eu cheguei no aeroporto, o Uber me bloqueou e eu não conseguia pedir outro Uber. E aí eu cheguei lá e falei, mano, como é que eu vou chegar nesse apartamento? Aí eu saí andando. Aí eu cheguei no McDonald's, coloquei lá, eu vi o endereço, por coincidência eu tava indo na direção certa já. E aí deu acho que uns 15 minutos, meti meu pé. Aí eu fui andando, carregando a minha malinha e andando. E o povo oferecendo droga, tinha uma mina encostada na parede, assim, 2 policiais, tipo, falando varas pra mina, e a mina acuada na parede, assim, sabe? E eu, tipo, nossa, que delícia Paris, cidade de luz, né? Mas é isso, foi uma primeira impressão. E aí, a cidade tem realmente esse lado. E aí eu fui andando suave, vendo Paris, assim, eu, tipo, nossa, cheguei em Paris, parece uma coisa de rico, e eu olhando tudo, assim. E aí, beleza, cheguei em casa, só que não satisfeito, começou uma subidinha. Eu falei, tem uma subidinha pra chegar, beleza. Tá, beleza. E eu lá com a minha malinha. Mandando peito. Mas era uma subidinha suave, puxando minha malinha. Quando eu viro, assim, é uma escada, sei lá, a escada que Jesus subiu com a cruz. E aí era uma escada. Não, enorme, a escada é enorme, mano. E eu tava com a porra da mala. E aí eu falei, não, tem que subir essa escada. Coloquei minha mala aqui no bracinho e fui. Aí eu parava um pouco, fui, subi. Aí eu cheguei no apartamento, eu não lembrava o número do apartamento, não lembrava porra nenhuma. O Daniel tinha me mandado as informações de como eu conseguiria tocar a campainha. Só que lá não era número, é por nome. Tipo, os apartamentos têm nome. E aí ele tinha me mandado. E aí eu abri a conversa, ele mandou um nome. Ele falou assim, pra você entrar no apartamento, procura por tal coisa. Eu falei, gente, será que eu vou ter que procurar um nome? Aí eu comecei a apertar, aí começou a aparecer uns nomes. Aí eu achei o nome. E antes disso eu tava olhando pra varanda assim, pensando, será que eu grito? Só que era no último andar. Era no último andar, não ia ter como. Não, e ó, um adendo aqui nessa história, que inclusive eu não falei nem pro Lucas, que eu estarei contando agora. Quando ele chegou, ele ficou tocando no apartamento e a gente demorou um pouco pra abrir. Demorou. Ele tentou gritar uma hora, depois ficou tentando tocar, não sabia se tava tocando no lugar certo, não sei o que. E... tipo assim, ele mandou uma mensagem. Ele tava sem internet, né? Então, tipo, ele mandou uma mensagem. Tô saindo da onde eu estou com internet. Não sei a última vez que você tava com Eu internet. tava no McDonald's, eu falei, tô saindo agora, em 15 minutos tô aí. Exato, ele entrou no McDonald's pra pegar a internet, aí ele avisou, 15 minutos tô aí, não sei o quê. Só que aí, eu e meu namorado começamos a fazer coisas que namorados fazem, entendeu? Não preciso entrar em detalhes. E aí, tipo, mano, tava muito no meio, assim, aí o interfone tocou. Aí o Daniel até queria parar, não sei o que, eu falei, não, vamos terminar isso aqui. E aí a gente ficou, mas foi tipo mais uns 3, 4 minutos no máximo. E aí a gente Não, só que nisso, num frio do cacete. Frio do cacete, 2 malas. 2 malas, eu tinha acabado de chegar, cansado, destruído. Eu pensei que eu fosse falecer aquele dia. Mas aí, beleza, eu subi, tomei um banho. A gente falou, vamos sair pra jantar aqui na rua mesmo. Tinha um restaurante tipo, quase de frente, assim. Vamos jantar aqui na rua mesmo. E a gente foi, paramos no primeiro. O primeiro não era tão bom, tava acabando a hora do jantar lá. Mas beleza, a gente tomou uma garrafinha de vinho nesse lugar pra começar. E aí fomos por outro restaurante, fizemos os pedidos, pedimos outra garrafa de vinho. E aí beleza, fomos comendo, bebendo, conversando, comendo, bebendo, conversando. Só que aí, a curto prazo, 7 garrafas de vinhos depois... Não, foi muito engraçado, porque é isso, a gente foi num restaurante perto de casa, porque o Lucas tava cansado. Eu e o Daniel, a gente já tinha feito bastante coisa naquele dia, a gente foi na Champs-Élysées, a gente rodou, a gente andou bastante e tal. E é isso, tava todo mundo meio cansado, a gente só queria meio que comer, tomar assim um vinho ou outro normal, nosso jeitinho. Mas a gente foi perto de casa justamente pra voltar rápido, descansar, pra no dia seguinte turistar de verdade. Até porque tinha um monte de coisa marcada no dia seguinte. Não, e o dia seguinte era dia 31 de dezembro. Sim. Ou seja, era o último dia do ano. Exato. E a gente ia pra uma balada. Exato. E aí
no dia seguinte ia ser o último dia do ano, então enfim, ia rolar bastante coisa, então a gente só queria dar uma descansadinha mesmo. Porém, a gente chegou no lugar, é o primeiro lugar, a gente não comeu nele, né? Não, porque tava acabando a hora do jantar. A gente chegou num lugar que tava acabando a hora do jantar, a gente falou, então vamos beber uma garrafa de vinho. Foi nem uma garrafa inteira, né? Foi só umas doses. A gente pegou ela e levou. A gente pegou a garrafa e levou, verdade. A gente bebeu umas taças e tal, a gente foi pra outro restaurante, bem perto da nossa casa também, mais perto ainda do que esse outro. Esse era literalmente em frente, assim, na mesma rua. E a gente sentou lá tinha comida, a gente comeu bem enquanto tomava vinho. Aí acabamos a comida, foi chegando outra garrafa, foi chegando mais E a gente, uma. nossa, que vinho gostoso, e não parava de pedir. A gente, nossa, que vinho gostoso, não sei o quê. Aí do nada, quando a gente tá na quinta garrafa, veio o dono do bar com shots de conhaque pra todo mundo, inclusive pra ele bebeu com a gente. E aquele shot derrubou a gente, pelo amor de Deus. Misturado com várias garrafas de vinho. Misturado com várias garrafas de vinho. Enfim, 7 garrafas de vinho depois, como estava dizendo o Lucas Alexandre. Enfim, pra resumir a noite, foi uma noite de muita conversa. A gente conversou sobre tudo que era possível. Tudo. Os três, a gente bateu vários papos. Sim. A gente comeu bem, era uma boa comida. Passamos uma bela de uma vergonha. Passamos uma bela de uma vergonha, porque era assim, era um restaurante que quando você entrava, ele era maiorzinho, assim, era uma sala maior. E você descia uma escada, tinha um banheiro e tinha meio que uma baladinha embaixo e tal. Só que assim, a gente sentou na parte de fora da frente, que a parte de fora é na verdade um terraço que no inverno eles fecham, né? E era tipo uma salinha, assim, menor que o espaço que nós estamos agora. E lá as mesas são bem grudadas, assim, as pessoas ficam bem perto. É o tamanho de uma sala, tipo, Tamanho de a uma sala sala. de uma casa mesmo. Uma casa é pequena. daquele tamanho. Não é nem uma sala pequena, quer dizer, não é nem uma sala grande. Exato. Porque a sala de casa é maior. Sim, a sala da sua casa é maior. E aí... Bem pequeno mesmo. E aí a gente, enfim, tava se divertindo bastante, ficando bêbado. Primeira noite na Europa, primeira vez que a gente tava pisando na Europa juntos, tudo. Sim. E a gente ficou muito animado, começamos a colocar funk no nosso celular. A gente colocou funk e a gente começou a dançar e começamos a gritar e fazer coisas de bêbado mesmo. Angélico. Todo mundo bebaço, bebaço, bebaço. Na Europa! Na Europa. Na Europa! Olha que chique, olha que chique. Na Europa! Você tá Tipo, se abraçar realmente e gravar vídeo. Tamo na Europa! Tipo, e gritar. E, mano, era literalmente uma sala, um quadrado, minúsculo. Tinham outras pessoas no ambiente, em outras mesas super próximas, assim. E ninguém a gente nem aí, as pessoas nem olhavam. As pessoas nem olhavam pra gente, a gente fazendo um puta escândalo. As pessoas... eu já tinha ouvido falar sobre isso, sobre as capitais europeias, que as pessoas não te jogam... Quer dizer, estamos falando isso numa posição privilegiada de pessoas brancas e homens cis, então assim, é mais fácil de falar, né? Mas, no geral... as pessoas dizem muito que esse julgamento é um pouco menor, as pessoas não olham muito pra roupa que você tá usando, como você se porta, essas coisas. E realmente eu senti isso nos lugares que a gente foi. E essa noite foi um exemplo claro disso, né? Não, foi um exemplo claríssimo disso, porque era um ambiente muito pequeno, tipo, a interação ali era muito próxima. E zero julgamentos, as pessoas estavam ali bebendo, tinha um grupo de jovens, assim. Tipo, nossa. E a gente causou. A gente causou. De verdade, meu. E aí, nossa, a gente bebeu demais. Juro. Eu arrisco dizer que foi uma das noites que eu mais bebi na minha vida. Eu também, com certeza. Com certeza. Tanto que eu acordei no outro dia, assim... Sabe quando você acorda e vem aquela dor e nossa, eu me assustei até. Falei, mano, não é possível que eu tava tão bêbado ontem. Sim. E estávamos. Estava. Nossa, foi bizarro. E a gente acordou até que no horário bom no dia seguinte, A gente não? acordou era umas 11 horas, meio-dia. Deu tempo de fazer tudo. Aí no dia seguinte foi aquela ressaca monstra, assim, sinistra. Todo mundo acordou tomando remédio. E olha que o Daniel, ele tava a voz da consciência, ele tava mandando a gente beber água, a gente tava bebendo água, tomando Não, a vinho. gente pediu uma garrafa de vinho e uma garrafa de água. A gente sempre pedia uma garrafa de vinho e uma garrafa de água, e mesmo assim, a ressaca veio com força demais. E... No outro dia dá-lhe remédio. Dá-lhe remédio, engovezinho, e aí a gente foi, deu uma turistadinha, o que a gente fez no segundo dia? A gente subiu pra Sacré-Cœur. É verdade, porque a gente tava em Montmartre, Que por acaso é o bairro mais importante de Paris, na minha opinião. Porque é um bairro artístico da mais ou menos o período de 1800, assim. E os artistas impressionistas e pós-impressionistas, como tipo Monet, Van Gogh, Renoir, essas pessoas frequentavam esse lugar. Então era um bairro, ainda é, mas hoje em dia menos, até porque outras proporções. E era um bairro muito artístico, uma vida muito boêmia, vários bares e tal, que ainda é. E por acaso nós estávamos nesse bairro, que é o bairro que Van Gogh morou, quando ele morou em Paris.
com o irmão dele, o Theo. E é o meu artista favorito por acaso, e a gente ficou no mesmo bairro que ele, foi bem legal. E atrás do apartamento que nós estávamos tinha Sacré-Cœur, que é uma igreja bem importante, lindíssima, mó grande. Super perto, era no quarteirão de trás. No quarteirão de trás. 2. Era só subir uma escada, tava lá. E aí a gente subiu essa escada, fomos ver essa igreja, tinha uma fila gigantesca pra entrar, a gente falou, vamos pular. E aí a gente foi andar pelo bairro, era um bairro bem gostoso. E fomos no restaurante da Amélie Poulain. Ah, foi muito gostoso aquele restaurante. Aquele restaurante foi gostoso, viu? Tem uma coisa que foi pra você, é gostoso, né? Meu Deus. Eu simplesmente conheci o amor da minha vida nesse restaurante. Mas está lá na Europa ainda, o amor da minha vida conservadinho, ainda voltarei. Mas foi isso, eu só conheci, não aconteceu nada. Nossa, foi foda. E aí, beleza, a gente comeu uns petiscos nesse lugar, a gente não almoçou. Eu comi o meu primeiro creme brulee. Primeiro e único que eu não comi depois de novo. E aí foi isso, a gente saiu de lá. A gente foi andar outras voltas, a gente buscou uma coisa pra fazer uma janta. A gente foi, jantou, deu uma descansada. E baladinha. Baladinha. Nossa, essa baladinha é uma novela na nossa vida. Nossa, sim. Não, imagina, a gente depois de ter passado por toda aquela noite, das 7 garrafas de vinho, a gente acordou, viveu tudo isso ali no bairro mesmo. E depois foi pra essa baladinha. Não, e foi um inferno, porque o metrô tava em greve, não tinha como ir de metrô. Aí a gente, saiu e falou, não, vamos tentar... primeiro vamos tentar ir de metrô, porque a gente não tinha certeza. Falava que no Google que tava fechado, mas às vezes tava aberto. Ou às vezes falava que tava aberto no Google e tava fechado. Enfim. Aí a gente tinha que ir lá pra ver. Aí demorava uns 10 minutos pra chegar, né? 5, 10, sei lá, no máximo, uns 5 minutos. E aí a gente andou pra caralho no frio, e no frio parece tudo mais longe, né? Porque, tá andando na agonia, assim. E aí a gente chegou, tava fechado. Aí a gente... Tá, o que a gente faz? Vamos tentar ir de Uber. Aí a gente tentou chamar vários Ubers e nenhum... Nem chamava, né? Não tinha. Não aparecia Uber nenhum. Tava bem caro, mesmo assim não aparecia nenhum. Porque era noite de ano novo, não tinha o que fazer. Dava uma fortuna, mas mesmo chamando, não vinha nada. E aí, a balada, no caso, dava para ir a pé. Dava, mas... Não, dava tranquilo até, eram uns 15 minutos. Não, eram uns 30 minutos, no mínimo. Nossa, eu acho que no máximo 20. Não foi tão puxado assim. Porque a Champs-Élysées acho que era 45, 50. Se fosse 30, 45. Ah, é verdade. Pode crer. Aí a gente andou uns 20 minutos. Não, primeiro a gente sofreu pra caralho. Tipo, meu Deus, não tem Uber, não tem metrô. A gente tava nesse dilema, vamos pra balada, vamos pra Champs-Élysées, vamos a pé, vamos... Tudo isso no frio. E aí a gente tava numa praça meio escura, aí os caras começaram a oferecer droga pra gente. Eu, obviamente, quis, mas não compramos. E, foi uma cena, a gente, caralho, que perrengue chique da porra, né? Não tem metrô, não tem Uber, não sei o quê. Sim, mas aí fomos pra balada, pegamos uma filinha, porque a gente ia primeiro na Champs-Élysées, depois que passasse da meia-noite nós iríamos pra balada. Mas aí decidimos ir direto, e aí a gente foi direto. Enfim, a gente entrou, e quando a gente entrou já falaram que era obrigatório tirar o casaco, a gente tinha que pagar pra tirar o casaco, por isso que era obrigatório. Sim. Aí já fiquei um pouquinho puto. Não, e foi uma cena, porque assim, o Lucas e o meu namorado, eles tiraram o casaco e colocaram lá e pagaram porque eles queriam tirar o casaco. Eu não, eu tava com uma roupa muito fina por baixo, e não tava tão quente assim lá dentro, tava de boa, tava pra ficar com o meu casaco. E também tava comprando o look, tinha uma coisinha assim, eu queria ficar com o casaco. Aí, do nada, tava já no segundo andar da festa, eu já tinha dado uma voltinha, o segurança começou a me perseguir assim, e falou que eu tinha que colocar o casaco lá. E aí eu, falei, não, eu quero ficar com o casaco. Porque, mano, em nenhum lugar do planeta Terra você é obrigado a deixar seu casaco no lugar. Se eu quiser ficar com o casaco, o que tem a ver? E ele, não, você precisa colocar o casaco lá. Era obrigatório. Aí eu fui e coloquei a porra do casaco lá. Fiquei tristíssimo. E aí, era meio open bar, a gente tinha... Cada convite tinha direito a 10 drinks inclusos. E aí a gente foi pegar esses drinks, dançar, curtir uma baladinha, beleza. E a noite foi seguindo, o lugar foi enchendo. Deu meia-noite, virou o ano. Foi bem gostoso, a gente foi bem dançou pra porra. Dançamos. Fingimos que sabíamos contar em francês até 0 no ano novo, né? Sim. 5, 4. Fingindo mesmo. Fingindo. Vinha. É porque você sabe, né? Qualquer língua é uma onda, né? 5, 4. E a gente acompanhava a onda falando alguma coisa aleatória. Foi muito engraçado. E aí, beleza, só que começou a ficar muito cheio. E francês é um povo muito mal educado, muito grosso, ríspido. E aí eu tava na fila pra pegar bebida pra gente, eles estavam, sei lá, sentados em outro lugar. Eu falei, não, eu vou pegar bebida, tá? Porque eles já estavam meio desanimadinhos. Aí eu fiquei 40 minutos nessa fila.
uma menina tava, tipo, esbarrando em mim muito assim, ela começou a brigar comigo. Tipo, como se fosse minha culpa, que a gente tava se esbarrando numa balada lotada. E ela começou a brigar e falar várias, assim, ela virou pra mim e descarregou. Aí quando ela terminou, eu cheguei mais perto dela e falei, não falo francês. Aí ela ficou quieta. Aí ela quis morrer, né? Ela ficou quieta na hora, ela só virou pro lado assim, ficou quieta. A melhor resposta da vida. E aí... Beleza, quando eu cheguei pra dar uns copos pra eles, o Cauê já, ó... Ó, viria daqui. Vamos pegar o caminho da roça, vambora. Isso era umas 3 da manhã, 3h30, quase 4. Era umas 3h30 da manhã. Quase 4. Só que assim, o meu cu tava aceso, eu tava na Europa. É. Tipo, eu sou uma pessoa bem caseira, eu não gosto de sair muito, eu sou meio quietinho, assim. Meio quietinho, eu forcei a barra, mas eu não sou muito de ir pra balada. Só que eu falei, mano, eu tô na Europa, balada cara do cacete, a balada mais cara da história da minha vida foi essa. E aí eu falei, mano, eu vou aproveitar até quando, sei lá, quando você Até não me gosta de expulsarem destruir. daqui, pelo amor de Deus. E aí o Cauê já, opa, tamo indo. Eu falei, eu não vou, fica à vontade. Não, aí, em minha defesa, eu dei uma queimada na largada, porque a gente tinha direito a 10 drinks, eu gastei todos os meus 10. Tudo gin tônica e dali. E eu sempre falava pro cara colocar mais gin do que tônica. Enfim, eu dei uma queimada na largada, fui juvenil, confesso. E eu já tinha dançado pra caramba também, tipo... E a noite anterior até também tinha sido cansativa. A noite anterior tinha sido muito cansativa e fisicamente também, não só de ficar bebendo, mas fisicamente a gente dançou muito. Foi uma noite que a gente dançou pra caralho, fazia tempo que eu não fazia aquilo. E aí deu 3h30 da manhã, eu falei, cadê minha eu tava, caminha? tipo, começando a noite. Né, o Lucas tava, tipo, on fire, assim. E aí... Não, eu sabia já que ele ia ficar puto se eu quisesse ir embora. Tanto que enquanto ele tava lá pegando a bebida, eu tava conversando com o Daniel. Tipo, será que eu falo que ele vai embora ou não? Aí eu tava pensando. E aí, enfim, eu falei. E aí ele ficou puto já, virou a cara, já não falou mais comigo. Eu falei, bom, estou indo embora. E aí eu chamei meu Uber. E aí o Daniel, tipo, veio a voz da consciência. Tipo, ele tá sem internet, ele vai deixar ele sozinho aí, não sei o quê. Eu falei, eu avisei que eu tava indo embora. Tipo, você, né? E aí, eu também, dentro da minha cabeça eu tava pensando, tipo, caralho, eu vou deixar ele aí, não sei o que, mas eu falei, mano, eu não vou voltar, tipo, eu falei que eu tô indo embora, foda-se. E aí, beleza, aí o Uber chegou, e aí do nada, tipo, quando eu tô entrando no Uber, eu vejo o Lucas saindo assim, ó, aí deu uma dó, porque eu fiquei imaginando ele sozinho ali naquela situação, sem internet, sem nada, ele não tinha nem como voltar pra casa. E aí eu mandei o Uber parar, e saiu do carro, eu falei com você, aí no tempo dele vir, o Uber ficou puto, porque todos os Ubers lá, todos os atendentes de todos os lugares, enfim, qualquer ser humano francês é ignorante, é grosso, não aguenta, tipo, nada, assim. Era só esperar o tempo dele, tipo, sair dali e andar, tipo, 10 metros até o carro. Ele já ficou puto, falou várias, expulsou a gente do carro. E aí do nada tava nós 3 na rua, no frio, já tinham saído da balada. Uma novela. Deu puto da minha vida. Uma novela, aí eu chamei outro Uber, aí ficou, tipo, nós 3 quietos, assim, no meio da rua. Sem nem olhar pra cara do outro, mó climão, assim. E aí o outro Uber chegou, e aí a gente foi quieto, assim, até em casa, e ficou quieto, tipo, um silêncio. Assim. Não, e eu vou contar a minha versão de quando eu tava dentro da balada e ele tava saindo. Ele tava saindo, eu vi ele saindo, assim, pegando o casaco e indo embora. E eu, tipo, batendo o pé. Não vou. E aí a minha cabeça começando a falar, você vai se fuder se você ficar Não, você ia se fuder muito se você ficasse lá. O que você ia fazer? Você ia, tipo, E aí... não tinha como você ir embora de lá. E eu, tipo, não, mas eu vou aproveitar minha vida. Sai fora, cabeça. Aí chegou uma hora que eu... Aí eu falei, mano, foda-se. Aí eu fui lá, peguei meu casaco e fui embora. Assim, embora puto, nossa senhora, puto. Foi um dia que eu fiquei mais puta na minha Não, vida. se fosse alguns segundos, ele ia ficar lá. Eu Ele juro. ia ficar lá. Porque eu já tava dentro do Uber, eu já tava indo embora. Mas aí foi isso, a gente foi pra casa, a noite se acabou, no outro dia acordamos. Na nossa cabeça era primeiro dia de janeiro, feriado mundial, Sim. o mais importante da história do planeta. A gente combinou o quê? De ir num museu, achando que o museu ia estar super aberto. Achando que o museu ia estar bombando. Bocando de gente. Uhul, ano novo, museu. E aí a gente fez mó trampo pra chegar no museu, a gente andou até o trem, porque o metrô não tava funcionando, sei lá o quê. Quando a gente chegou lá, uma placa bem bonitinha lá, obviamente fechados. E aí a gente foi pra aqueles jardins lá, como é que é? Jardim de Versalhes. Não, esse a gente não foi, esse foi justamente que a gente não foi. A gente foi no Jardim de Luxemburgo. Enfim, tudo jardim. Tudo jardim. Tudo jardim que não meta um castelo. E que no inverno não é tão jardim assim. No inverno é só um lugar muito frio. Muito frio. Não, mas tem uma paisagem bonita, os galhos Não, é secos. bonito. A gente tirou umas boas fotos. Não, tem uma foto linda lá. E aí a gente foi, curtimos esse dia.
Nada de muito especial. Eu acho... Ai, foi nesse dia que a gente foi no bairro gay. Ah, pode crer, né? Aí a gente foi no Palácio de Versalhes, inclusive... Não, no Jardim de Luxemburgo. E eu e o Daniel, a gente tirou uma foto muito fofinha, muito tipo... Aquele casalzinho velho que tem uma foto antiga em casa, seria aquela foto. Porque é muito bonitinha a foto do cenáriozinho. E... Aí beleza, aí a gente tipo depois comeu, andou um pouco. Todos os nossos dias, no geral, era isso, era andar bastante, tipo, pegar um Uber pra uma região e explorar bastante a pé lá, sabe? Viver bem o lugar. E aí a gente andou bastante, não sei o que. Tanto que pra esse bairro gay a gente não foi andando. Fomos andando. A gente foi andando, comemos, continuamos andando. E aí a gente foi num bairro gay, a gente primeiro foi num bar. A gente foi em vários bares, na verdade. A gente primeiro foi num bar. Você lembra qual que era o primeiro? Ah, que tava meio lotado, que todo mundo ficava em pé. E ficava mais pro lado de fora. Ficava Parecia mais um pro lado de Supra. Quem conhece o Supra sabe o que eu tô falando. É verdade. E era isso. Tipo, tinha bastante gente lá dentro, tinha um espaço lá dentro, mas era tanta gente que ia até o lado de fora, até um pouquinho fora da calçada, assim. E todo mundo em pé, o lugar era bem alaranjado, porque as paredes eram laranjas, ficavam umas luzes assim. E só homens mais velhos, tipo, tudo acima de 40 no mínimo, todos assim. E me dá um cigarro. Obrigado. Tá. E é isso, todos eram só homens, todos mais velhos, acima de 40. E parecia muito um bar que era tipo meio com happy hour, assim. E parecia que todo mundo se conhecia. Parecia que todo mundo se conhecia, sabe? Frequentava ali toda semana. E tinha uns caras até de mochila, enfim. Parecia um bar de happy A gente hour. tava bem avulso. A gente tava bem deslocado ali. E assim, aí... nem tanto porque o Daniel, nosso grupo, dava Uma equilibrada. mas... Mas tipo, a gente tava avulso. Tipo, não tava nem desconfortável. Assim, só... A gente tava zero desconfortável. Zero, só mas... não era nosso canto. Parecia muito que eles eram uma família. Sim. E aí a gente começou a andar pra ir em outros, a gente entrou... A gente tomou só uns 2 drinks e seguimos. Sentimos uns flirts. Sentimos, com certeza. Eu senti flirt, quer dizer, você sentiu. Eu senti muito flirt até pra você. Vários não olharezinhos. Mas enfim, aí a gente continuou andando, paramos num outro bar, ficamos lá uns 10 minutos, ninguém atendeu, a gente foi embora. E aí a gente entrou no terceiro bar, e o terceiro bar foi o achado da noite. Que era um bar em cima e depois de, sei lá, tipo, meia-noite, 1h da manhã, embaixo abria um lugar que era tipo uma caverna, literalmente. Literalmente uma caverna. As buraco paredes eram no de chão. pedra. Tipo, era um buraco no chão que você descia naquelas escadas em espiral de ferro, assim. E era literalmente um buraco, era tudo de pedra, assim, nas paredes e tal. E era bem apertadinho. E tinha muita gente, né? Impressionante. Tipo, era super apertado, mas tinha muita gente. Todo mundo dançando meio juntinho, assim. Do jeito que nós gostamos. Só que antes dessa parte da balada abrir, a gente ficou na parte de cima do bar, que é meio balada, mas é mais um bar. Tem até alguns lugares pra sentar, tem mesa de pimbolim e tal. E aí a gente ficou lá, tomando uns drinkzinhos, conversando, num bar, blá blá blá. E aí do nada eu tava sentado assim, tava nós 3 sentados, um do lado do outro, conversando. Aí chegou um cara e tipo, eu fui virar pro Daniel e eu passei e vi esse cara do meu lado. E aí na hora que ele viu que eu vi ele encostou, tipo, na minha pessoa. E aí ele começou a falar, era um cara italiano que tava lá pra trabalhar. Aí ele começou a falar de que eu era muito bonito, sei lá o quê, e o que eu tava fazendo na Europa, e bababá, onde é que eu tava ficando. Como se pessoas bonitas não fossem pra Europa, né? Tipo... Não, as pessoas vão pra Europa, as pessoas bonitas. Não, os bonitos subjetivos da vida, não vamos colocar rótulo em ninguém. E aí... Nossa, tem muito assunto sobre isso, sabia? Sobre o quão você chamar alguém de bonito é um pouquinho... Não, tipo, não é nada problemático chamar alguém de bonito, mas o quão você generalizar uma classe como bonita é meio problemático, né? Porque automaticamente você exclui todas as outras. Isso é o padrão. Isso é o padrão, exato. Mas é muito problemático isso. É por isso que muitos assuntos. Mano, as pessoas falarem que não existe bonito ou feio é hipocrisia, porque existe, todo mundo acha coisas bonitas e coisas feias. Sim, porém ela é individual. É subjetiva a quem tá vendo. Não é o objeto não precisa mudar. Quem muda é quem tá olhando.
Mas enfim, voltando ao assunto central. Temazinho Temazinho. surgindo. E aí ele chegou, começou a fazer várias perguntas, assim, mas nada muito invasivo, mas aí ao mesmo tempo ele começou a dar uma sarrada. E aí eu virei pro Cauê e falei, Cauê, me tira dessa situação. Aí eu virei e coloquei minhas pernas, tipo, do lado do Cauê, assim. Não, sim, porque a gente tava sentado, sabe aquelas banquetas altas que você fica com o pé apoiado Banqueta aqui? de bar mesmo. Você fica com o pé apoiado e aí o seu joelho fica mais afastado do seu corpo. E aí o cara tava roçando no joelho do Lucas, mais ou menos assim. E aí, tipo, eu virei, coloquei minhas pernas dentro do Cauê, assim, e falei, mano, tipo, me tira daqui. Aí o Cauê começou a responder ele, meio que dando uma empurrada. Tipo, eu novamente prestando esse papel, porque eu tenho que fazer isso com todos os meus amigos. Porque como a maior parte da minha vida eu sempre tô namorando, eu sempre fico nesse meio papel, né? Tipo, tentando ajudar eles a saírem dessas situações. Nossa, isso acontece bastante com você. E aí o Cauê começou, tipo, a meio que responder ele, tipo, sai daqui, empurrando. E aí o Daniel já puxou a frente do assunto e começou a respondê-lo. E aí ele pegou meu telefone, anotou o número dele e falou assim, quando você for pra Milão, você tem onde ficar. E foi embora. Ou seja, hospedagemzinha garantida. Hospedagem, ó, se em 2021 a gente aparecer em Milão, vocês já sabem. Não vai ter stories do Daddy, não vai ter, mas vocês já sabem. Já sabe o que aconteceu. Já sabem o que aconteceu. E aí, apesar que o número troca, né? Deveria ter pegado do Instagram, mas é garantido. Aí... Beleza, o Daniel se cansou um pouco antes da gente, que aí foi na hora que começou a abrir a balada, assim. Tipo, isso tudo a gente tava bebendo desde que anoiteceu, basicamente, lá tava anoitecendo umas 4 horas. Umas 4h30. Umas 4 horas, então umas 5, 6 a gente já tava bebendo. E bebendo bem, todo lugar que a gente ia, a gente sempre tava com o copinho na mão. Um copinho cheio. Ainda mais que não tinha um baseadinho, nossa, dá-lhe cachaça nesse corpo. Dali cachaça. Inclusive a gente saiu desse bar, demos uma volta no quarteirão, Não, paramos. isso foi depois que ele foi embora. Não, ele tava indo no bar, não tava? Não, isso ele já tinha ido embora. Aí o Daniel começou a ficar mais cansado e tal, já era meia-noite, enfim. No dia seguinte a gente ia acordar cedo pra ir em um museu. Era algum museu, não lembro qual. Algum dos museus. Então ele já queria ir embora. E aí ele chamou o Uber e foi sozinho. E antes que problematize isso, porque eu sempre recebo esses comentários. Normal, tipo, se ele tá cansado, ele vai descansar. Ideal. Eu ia continuar o rolê, não tinha um porquê da gente ter que ir junto, enfim. Não, porque minha mãe, meu pai, amigos, todo mundo fala, nossa, mas você deixa ele embora sozinho, não sei o que, tipo, gente, não, eu não sou dono dele, que isso? Goleira, né? Mas enfim. Aí ele foi, eu e o Lucas ficamos com aquele fogo no cu. E a gente, depois que ele foi embora, a gente saiu, foi pra um barzinho do lado. A gente saiu porque a gente tava meio cansado do ambiente. A gente falou assim, não, vamos tentar achar outro lugar. E a gente rodou e não tava achando nada de interessante. Não, tipo, aquele lugar era interessante, porém a gente sempre quer mais. Só foi dar uma olhadinha, só dar uma volta, fumar um cigarro. E aí os outros lugares estavam meio parados. Aí a gente encontrou um bar, assim, que era um bar bem... parecia um boteco brasileiro. Parecia mesmo. E aí a gente falou assim, mano, o que a gente vai beber? A gente falou pro cara, tem tequila? Ele, não. Tipo, por que não tem tequila? Por que não tem tequila? Aí eu falei assim, mano, a única coisa que eu me lembro é gin ou vodka, tipo, que eu tenho certeza que é a mesma coisa em todas as línguas. Aí eu falei assim, vodka. Aí a gente foi, pegou 2 shots de vodka. Eu tenho uma foto que eu tô segurando uma nota de 10 euros. Uma nota de 10 euros. Porque era, um shotzinho porque era assim do lado. exatamente o preço dos 2 shots. Era exatamente o preço dos 2 shots, 10 euros, a gente, tipo, bebendo. E aí a gente virou e voltamos pra essa balada. E quando a gente voltou, começou a novela dessa balada. Não, sim, aí a gente voltou, a gente ainda não tinha descoberto a parte de baixo. Não quando tinha. a gente foi embora. A gente não tinha entrado. Quando a gente foi pra esse bar tomar esses shots, a gente só conhecia uma sala e o fumódromo com um bar, só isso. Tipo, tava gostoso, tinha uma música, tinha bastante gente e tal, tinha uma galera em pé, outras sentadas, tinha um lugar pra sentar. Tava de boa, mas a gente ainda não descobriu a parte balada desse ambiente. E aí a gente foi, tomou esses shots e acabamos voltando porque lá era o lugar mais interessante ali mesmo. Ainda mais naquele horário. E aí quando a gente entrou... Também era um dia de semana, se eu não me engano. Sim, quando a gente entrou... Na verdade, desde que a gente entrou a primeira vez nesse lugar, a gente viu que tinha uma escada pra baixo, que muitas pessoas entravam, mas ficava um cara na porta, tipo... Parecia uma área VIPzinha, assim, e lá vários ambientes tinham isso. Geralmente tem uma sala principal e uma área mais VIP, assim, que ou é pra membros de um clube, alguma coisa assim. E a gente pensou que era mais umas áreas dessas. Só que a gente viu que muita gente entrava, então a gente foi perguntar, né, tentar entrar, e ele falou que era normal, que eles só estavam ali pra controlar mesmo, e pra deixar os casacos, que já era do lado. Aí a gente foi, deixou os casacos e desceu pra essa baladinha. E desceu pra essa baladinha, ficamos dançando, bebendo, E a gente subiu pra ir no banheiro. E, tipo assim, que essa balada era no subsolo,
você subia mais um onde ficava o bar e as outras salas, e aí você subia no banheiro. A gente subiu esses 2 vãos e fomos no banheiro. Aí a gente desceu, na hora que a gente tava descendo, o Cauê tava atrás e eu tava na frente. Eu tava inclusive falando alguma coisa pra ele. Só que, tipo, eu bati uma reta, tava bêbado, tentando me segurar naquela escada que era de espiral. Aí eu falei, mano, e falando e tentando me segurar na escada. Aí quando eu tô lá embaixo, eu já tava, tipo, começando a dançar, e uma hora eu fui falar alguma coisa e eu virei pra ele. Quando eu virei, ele não tava lá. E aí eu comecei a rodar essa caverninha, rodei e falei, mano, eu tô rodando demais, esse lugar é muito pequeno. Tipo, já teria achado. Aí eu subi e comecei a procurar, fui no banheiro, fui nos outros banheiros, rodei tudo. Falei, mano, não é possível que esse filho da puta foi embora sem mim. Aí eu saí e tava indo lá de fora. Eu já cheguei brigando, falei, mano, você tá ficando louco. Tá ficando louco. Você me deixa nessa balada com um monte de gente, sozinho, tipo, do nada. Na Europa, tipo, gente, muito bem tá na Europa sozinho. Sim. Porque vende seus órgãos a hora que eles quiserem, ninguém vai O perguntar. tráfico humano, ele é muito Ninguém bom. vai perguntar. Mas enfim, o que aconteceu na verdade você contou errado. Essa hora aconteceu porque a gente tinha saído pra fumar. E aí quando a gente foi entrar, você já desceu direto. E é porque era esse o caminho, a gente ia entrar e realmente ia descer pra baladinha. Só que aí quando o Lucas entrou primeiro, assim que ele entrou, o segurança fechou a porta na minha cara e falou, você tá muito bêbado pra entrar agora, fica aí mais 10 minutos. Mas ele não te pegou na escada? Não. Você entrou e já foi descendo. E aí o segurança fechou a porta na minha cara, depois da gente ter fumado e tal, e falou que eu tava muito bêbado e que eu precisava esperar 10 minutos pra poder entrar. Como se fosse fazer diferença, gente, pelo amor de Deus. 10 minutos depois ia estar exatamente igual. E eu não estava tão bêbado assim, eu tava bem de boa até. Só um pouquinho, vai. É. Mas, tipo, todo mundo tava no mesmo nível, Sim, assim. tava todo Foi mundo muito mesmo. preconceito contra a minha pessoa. Mas enfim. Aí eu esperei lá, comecei a esperar. E 5 minutos depois o Lucas saiu, começou a me enxergar. E aí eu fiquei, tipo... Aí eu esperei ele falar, eu falei, tipo, então, aconteceu isso, não sei o quê. Aí ele já ficou puto, ele queria brigar com o segurança. Não, eu virei pros seguranças, comecei a brigar, falei, É. dá licença. O que tá acontecendo aqui? Por que ele tá pra fora, um frio do cacete dele e tipo, ele tava sem casaco. Sim. E aí eu falei, Meu mano, casaco tinha ficado na chapelaria lá. um frio do cacete. Mano, por que ele tá aqui fora sem casaco, tipo, sem motivo nenhum? E ele falou, não, ele tá muito bêbado, sei lá o que. Eu falei, ele não tá muito bêbado, e ele vai entrar agora comigo. E ele falou, nem você vai entrar, você vai esperar 10 minutos. Aí, nós dois ficamos de castigo por 10 minutos lá. E a gente, puto, fumamos mais um cigarro. E aí eu fiquei lá, tipo, eu briguei até certo ponto, né? E aí quando ele falou isso, eu falei, tá bom então, vamos ficar aí. E aí a gente ficou. Mas ele liberou antes de dar 10. Ele liberou antes da 10, foi uns 5 minutos, vai. Mas a gente fumou um cigarro. E aí a gente entrou, a gente já tava tão puto, a gente já tava meio cansado, já era umas 5 da manhã. A gente, tipo, pegou o casaco e saiu. Tipo, assim que ele liberou, a gente só entrou, Só pegou que aí o casaco e quando saiu. eu entrei no Uber, quando a gente entrou no Uber, eu tinha entendido o quê? Tipo, até agora era isso que eu tinha entendido. Que a gente tava descendo a escada e que ele te pegou na escada e te tirou. E aí, quando eu falei pro Cauê, o que você falou pra ele? Aí ele falou, não falei nada. Eu falei, você tá ficando louco, tipo, a pessoa te respeita assim, você não fala nada, sei lá o quê. E aí na minha Não, cabeça... é porque assim, tem duas coisas. Uma, eu naturalmente sou assim, tipo, até, sei lá, se acontecesse aqui no Brasil, eu não ia, tipo, discutir com segurança, eu não sou desses. E eu tava, tipo, eu tinha que falar inglês, assim, eu tinha que estruturar uma discussão. Tipo, Sim. o inglês é basiquíssimo, eu consigo comunicar, tipo, normal, mas não estruturar uma discussão com segurança, entendeu? Então eu nem me esforcei muito, eu falei, não, ok, beleza. Não, mas aí eu, como eu já tinha um pouquinho revoltado, eu fui, a gente entrou no Uber e eu comecei a brigar com ele. Falei assim, mano, como assim? Você já pensou desrespeitar desse jeito, sei lá o quê. Aí na minha cabeça eu já comecei a falar que era homofobia. E a gente tava no bar gay. Sim, a gente tava no bar gay, tipo... Mas o segurança era hétero, ele podia estar fazendo homofobia. É. E aí... E aí ele começou a chorar, Eu comecei a chorar porque, tipo, ele tava sofrendo homofobia na Europa, eu tava puto do... Eu falei, mano, a gente gastou Não dinheiro era pra caralho. homofobia, mano, era só... Mas na minha cabeça era, eu tava muito louco. E aí eu falei, mano, a gente gasta dinheiro pra caralho pra vir dessa porra desse país pra sofrer homofobia, vai se fuder. E a gente gritando e brigando no carro, e o motorista do Uber quieto. Ele não falou nada. Tipo, se fosse aqui no Brasil, o cara já ia começar a brigar com a gente. Sim. Ele ia expulsar a gente do carro. Total. Esse foi um dos únicos Ubers ok que a gente pegou em Paris, porque todos os outros foram uma merda. E... a gente sofreu, não, o Lucas chorando, parecia muito uma DR, assim, a gente falando tudo em português, falando rápido, porque, né, nosso jeito, assim. E... nossa, tava confusa aquela cena, realmente. Confusa. Aí foi esse drama até chegar no apartamento, a gente chegou e desmaiou. Chegou e desmaiou. Então, essa noite foi bem gostosa. Nossa, essa noite foi bem gostosa. Eu acho que essas são as noites mais marcantes de Amsterdã. Opa, spoiler. Paris. Spoilerzinho. Mas é isso, esse foi um dos
perto dos últimos dias, não? Ou não? Não, ou essa um pouco foi depois. a última noite, se eu não me engano. Aí teve uma outra noite que lembra que a gente saiu pra tomar uma garrafa de vinho, que a gente nem acabou. Essa foi a última noite? A última noite foi a garrafa do vinho. Sim, essa foi. Mas antes, essa Ah, foi a antes. penúltima? Foi. Pode crer. E aí, a gente turistou pra caramba no dia seguinte. Foi no dia que a gente foi na torre, não? Foi o dia que a gente foi na torre, tipo, a gente tirou o dia inteiro praticamente pra ir na torre. Eu esqueci do dia do barco. A gente comprou ingressos pra barcos, porém ingressos diferentes. Porque a gente tentou comprar ingresso pro mesmo, tipo, eu e meu namorado a gente comprou. E era um jantar bem romântico, pra 2 pessoas, tinha até pra 3, 4. Mas a gente comprou pra 2 e falou pro Lucas comprar também, passou tudo. E aí ele tentou comprar junto, não conseguia. Não, na verdade é que era caro pra cacete. Era, tipo, era caro também. 150 euros, um negócio assim. Aí eu falei assim, olha, Cauê, vou estar evitando. Aí eu fui Eu lá. tô passando essa. Aí eu fui em um que era tipo 15 conto. E aí ele comprou pra outro e então virou tipo um almocinho romântico entre eu e ele no meio da viagem. E eu tomando meu respiro, que eu preciso de espaço. Sim. Foi gostoso. E aí, nossa, foi incrível, porque tipo, ele passa pelos canais ali, passa No Rio Sena. pelo Rio Sena, passa do lado da torre, então tipo, chega uma hora que você tá tomando um vinho, não sei o que, é um jantar todo especial, com várias etapas diferentes. E tem uma hora que você tá tomando um vinho, aí tá passando a torre, é uma coisa mais bonita, não sei o que, foi bem gostoso. E aí foi isso, aí como é que foi o seu barco? Você nem me contou, na verdade. Mano, eu tava lá sentado nele. Eu já fui nesse barco em vários lugares, na verdade. Você fica lá sentado, é que esse era todo de vidro. Mas Cadê eu, o Beck? mas eu já fui em uns que era tipo janela, sabe? Não era tudo de vidro. Só que esse era. E aí a gente ficou lá rodando, vendo Paris, vendo Notre Dame. Que era meu sonho ver essa catedral. E aí ela pegou fogo ano passado. Mas enfim, aí foi isso, foi bem gostoso. No último dia a gente turistou bastante, foi um dia só da torre, que a gente tipo, viu ela de longe, viu ela de outros lugares, subiu nela. Foi bem legal. E passamos frio da porra, porque tinha a fila pra pegar o elevador pra subir, era muito grande, tipo assim, tem... E a fila era no meio da torre. Tipo, tem 3 andares. Tem o primeiro, o segundo e o último lá em cima. E o primeiro e o segundo são próximos uns aos outros. Então a gente pegou um elevador até o primeiro, que era uma distância grande, então a gente pegou. E aí, do primeiro pro segundo era outro elevador, só que a fila tava enorme, assim, dava volta, sabe? Tipo aquelas filas de play center, assim, Exatamente. que tem até uma gradezinha pra ela ir se guiando. A fila dava voltas, a gente tava passando um frio do caralho na fila, porque chegava uma hora que a fila ficava na ponta da torre, e tava alto pra porra já, o primeiro andar já é bem alto. E um frio, e eu, tipo, me tremendo assim, e tendo que ficar parado, né, tipo, não dá nem pra se mexer. E aí a gente desistiu e foi de escada do primeiro pro segundo. E aí do segundo pro último, obviamente a gente ia de... nem tem escada, né, vai de elevador pro último. Aí a gente pegou a Quer fila, dizer, mas tem escada, mas pra subir aquilo lá é pesado. não dá não. E aí... Chega lá em cima com a asma. Enfim, aí a gente foi de elevador, foi lindo, a gente ficou mocota lá, a gente até se separou uma hora, nós 3, porque a gente ficou andando lá pelo lugar, o Daniel bebeu, a gente tava de ressaca dessa noite anterior, dessa cena toda, eu nem bebi nem ele, milagre. Ele bebeu uns champanhezinhos lá, foi bem gostoso, a vista é linda. Aí depois a gente desceu, aí na hora de descer do primeiro pro térreo, né, pro chão, a gente foi de escada. Foi bastante escada. Inclusive eu tenho uma foto linda na escada. Que eu tirei espontaneamente. Que o céu tá meio azul e a... Eu usei a visão do artista ali naquela foto. Não vou negar, não. Bem legal. E aí... Uma foto na torre mais fotografada do mundo, né? Bem original. E aí no final do dia, era o último dia, no final do dia a gente foi no mesmo bar que a gente chapou com as 7 garrafas de vinho e pediu uma garrafa e tomamos tipo de despedidinha de Paris. Essa foi o nosso último momento em Paris. No dia seguinte a gente só acordou, arrumou as coisas e foi embora. Batemos a poeira do pé e falou próximo destino. Próximo destino. E eles foram pegar um voo e eu peguei um trem. A gente ia pro mesmo lugar, obviamente, né? Seguir a viagem juntos, mas a gente ia de avião e ele ia de trem. Então a gente foi pra lugares diferentes, né? O aeroporto e a estação. E aí, beleza. Quer dizer, a gente foi pra estação junto porque vocês pegaram um trem pra ir pro aeroporto. Verdade, a gente foi pra estação juntos e de lá a gente foi para... E aí eu fui, de boa. Aí no meio do caminho a polícia me parou. Tipo, lógico, gente, não, pelo amor de Deus, muita interrupção. Olha essa carinha de noia.
Não, a polícia, eu tava... Olha essa carinha de nó, imagina. Tipo, não desfilando tem, pela Europa. pelo Toda menos de Paris pra Amsterdã, não tem imigração, tipo, pra todo mundo, assim. Aí passa a polícia federal deles lá, e aí eles entrevistam, falam com quem quer. E eu fui uma dessas pessoas, obviamente. Aí eu tava quase dormindo, assim, aí ele chegou e falou... de onde que você é? Eu falei, do Brasil. Aí ele falou assim, você fala inglês? Eu falei, falo. Aí na minha cabeça pensando, você chama isso de falar? Aí ele pediu pra ver os meus documentos, aí eu mostrei, aí ele perguntou pra onde é que eu tava indo, de onde é que eu tava vindo, que dia que eu entrei na Europa. Aí ele pediu pra ver meu dinheiro, tipo, meus documentos também. Quando ele viu meus documentos, ele viu meu dinheiro, porque tava no meu lugar. Aí ele viu que tinha dólar, que tinha euro. Aí ele pediu pra revistar minhas malas, tipo, a minha mochila que tava comigo, aí ele falou assim, cadê sua mala? Eu falei, tá lá na frente, que tinha um bagageirozinho pra você colocar. Aí ele falou assim, não, beleza, boa viagem. E foi isso. Mas eles foram bem educados e tal, pediu pra eu abrir a mala. E aí, chegamos em Amsterdã. Lucas, fala pros seus fãs. Você veio pra Amsterdã pra admirar a cultura local, que você é muito fã de Van Gogh, conta pra gente. Sim, eu vim pra Amsterdã especialmente por causa do Van Gogh, porque, né, o Museu do Van Gogh é aqui, o Museu da Anne Frank também, parte histórica é bem interessante, Amsterdã. Aí a gente foi de avião. A gente foi num avião bem velhinho, assim, tipo... Não bem velhinho, mas mais antiguinho, assim. Esses aviões bem internos ali da Europa. Faz esses voos domésticos. Sim, eu sei como é que é, faço sempre. Faço sempre. E é isso, foi bem tranquila a viagem. Durou pouco e tal. É rapidinho. Sim. É uma hora. Não, então, aí a gente chegou. A gente chegou no aeroporto, pegou um Uber, o Uber que veio era um Tesla com aquele tablet, tipo, enorme assim na frente. Bem legal. Meu sonho da de Tesla. Mó bonito o carro e tal. E aí a gente pegou uma estradona. E aí a aceleração, né, dele foi que foi. Nossa, uma linda gostosa. Pocou. Tanto que eu tava, tipo, deitado no colo do Daniel, que eu tava cansado. E quando acelerou, eu até acordei assim, fiquei tipo, opa, deixa eu colocar meu cintinho aqui, que um medinho bateu. E era, ainda mais que era aquelas estradas que não tem velocidade na Europa. Não tem limite de velocidade. Uhum. E aí foi isso, a gente chegou antes de você. E aí... Eles chegaram antes de mim, porque, assim, eu vou contar a minha parte quando eu cheguei. Eu cheguei lá, o trem parou, eu falei, mano, tem que sair, né? Aí eu saí e falei, mano, pra onde é que eu vou? Aí eu comecei a procurar um Wi-Fizinho. Aí eu comecei a procurar o trem que eu pegava, aí um monte de número e Dutch, como é que é Dutch? Holandês. E aí eu não entendia nada, mas eu consegui colocar em inglês. Mesmo assim, continuei sem entender nada. Aí eu achei um suposto número que era do trem. E eu cheguei pra uma moça e falei, moça, onde é que eu acho esse trem? Aí ela falou, você sobe aqui. Aí eu subi. Só que o que eu não sabia é que para vários trens na mesma plataforma, eles vão para lugares diferentes. Não é tipo sequencial aqui no Brasil. Tem expresso, tem sei lá o que. E aí eu vi um que era o mesmo número, só que não tinha a mesma letra, eu acho, um negócio assim. Só que, tipo, como ela falou pra eu subir, o primeiro trem que eu vi, eu entrei. Só que era pra eu ter caminhado até o final. Lembra que ele ficava lá no final do lado esquerdo? Eu não fiz aquilo. Eu entrei no primeiro, do lado direito. Aí quando eu entrei, quando você entra, quando você conecta no Wi-Fi do trem, nos mais novinhos, já mostra a linha inteira, tipo, todos os lugares que ele vai passar. Aí quando eu abri, falei, tô no lugar errado. E aí eu saí, tive que pedir outro. Aí eu parei numa estação. Aí eu tava tentando achar o número certo e olhando assim, aí chegou um trem, eu fiquei olhando pra ver se tava certo. Aí quando eu vi que era o certo, eu fui entrar, a porta fechou na minha cara. Aí tinha uma moça olhando lá, tipo, olhou pro outro lado pra fingir que... Pra não me constranger, ela olhou pro outro lado, fingiu que eu não tinha visto. E aí... Foi isso, a gente se encontrou em casa, sem água quente, porque na Europa ninguém toma banho. Não, impressionante, tipo, já era o terceiro país que a gente tava, né, a terceira hospedagem, e nas 3 o chuveiro tinha algo de ruim, tipo, tinha um problema no chuveiro. Em Londres, o box era tipo uma caixa de fósforo, assim, tipo, você não conseguia abrir os braços, juro, você não conseguia, sabe, fazer esse movimento, assim. Muito louco. E a água era gostosa, mas a pressão era muito pouca, assim, saía de pinguinho, sabe, você ficava até meio com frio. E aí em Paris, o drama era que a água acabava em 15 minutos. Nem isso, eu acho. 10, eu acho. Até um pouco menos. E a pressão também não era muito boa.
E... Enfim. Mas, tipo, quando tava quente, dava até pra tomar um banhozinho. Não, quando tava quente tava de boa, mas acabava rápido. E tanto que os banhos tem que ser bem alternados, assim, espalhados pelo dia. E e na Holanda, meu, Tinha água durava pra um muito minuto e pouco. meio. A água, exato, tipo, eram uns 2 minutos no máximo. Tipo, você escolhia o que você tinha que lavar, a parte do corpo, assim, porque não dava pra fazer tudo, tipo, de verdade. Eram uns 2 minutos no máximo. E depois tinha que esperar uma cota pra carregar isso de novo. Era horrível, assim, tipo, a gente quase não tomou banho direito. Não, teve um dia que eu não tomei banho tranquilamente. Um frio do cacete, eu falei, não vou congelar. Não, e todo banho era esse drama de ficar com frio, porque a água acabava muito rápido. E não conseguir tomar banho direito, nossa, era horrível. Isso era horrível demais. Mas enfim, a gente chegou, era um lugar bem simplesinho. Nossa, e a gente chegou, já a decepção, né? A gente chegou, tinha um caderninho em cima da mesa, assim. Não tinha essas regras, nenhuma dessas, não tinha nada disso no Airbnb. Tinha um caderninho assim, regras da estadia, sei lá o quê. E aí tinha uma regra lá, proibido fumar maconha, tipo, tava bem explícito no ambiente. E tinha uma varandinha que tinha tão cinzeiro, parecia que tu tava chamando. Não, eles falaram assim, tipo, não fuma maconha no jardim, vai lá na praça. Tava escrito isso. Tipo, tem uma praça na esquina, e realmente tinha uma praça, tipo, se você andasse até o final da rua. Tinha, inclusive eu fumei lá. Você não foi, né? Eu fui um dia, na verdade, foi um dia que a gente se perdeu e a gente fumou, tipo, na porta da casa de alguém. Verdade. Nossa, verdade. Eu fui outro dia com o Daniel, ele que sabia o caminho realmente. E a gente foi, a praça é gigantesca, tipo, todo um quarteirão, assim. E a gente andou pra porra e tal, aí passavam umas pessoas andando de bike às vezes. Uma brisa. E, enfim, mas no final das contas eu acabei fumando lá no jardim, foda-se também. É nosso jeitinho, né? Mas é que o jardim... Último dia também. E... Esse puxadinho na casa dele era bem atrás da casa dele. Então, tipo, se fumasse no jardim, com certeza dava pra sentir o cheiro. Mas eu fiz isso, era de madrugada, então tava de boa. Nossa, parece que voltamos pra adolescência, né? Sim. Aí era bem gostoso. Era tranquilo de chegar no centro, não demorava muito. Nossa, era muito a gente ia andando até o trem e rapidinho tava bem no centrinho de Amsterdã. E aí foi isso. A gente chegou lá no dia 5. E aí a gente chegou mais ou menos no meio da tarde, assim, umas 2 horas da tarde. E aí a gente curtiu o dia. Primeira coisa que a gente chegou no centro, a primeira coisa que a gente fez foi comprar maconha. Saí com uma nota fiscal, com a nossa maconha, pagada. Nossa, tudo. Ah, que delícia. E aí tinha um cardápio assim, você escolhia, aí tinha sativa, híbrida. Como é que é o nome da outra? A outra também tinha. Enfim, 1 milhão de opções. Indica isso. E a gente lá escolhendo e falando, meu Deus, esse é um paraíso? Sim. Foi bem gostoso, a gente foi no primeiro coffee shop, aí aquela emoção de primeira vez. Nossa, comprar uma maconha com nota fiscal. Tanto que a gente gastou tipo 50 euros. Sim. Só porque a gente ficou animadinho. Não, desnecessário gastar tudo isso. Tipo, a gente gastou bem menos e chapou bem mais em outros. Sim, desnecessário. Não, a gente nem ficou muito tempo nesse coffee shop, a gente ficou um tempinho legal, fumou um beck, deu umas bongadas. E depois foi... Fomos para outros. Hã? Fomos para outros. E depois a gente foi comer. Aí a gente andou um pouco, pá, deu uma andadinha. Enfim, não precisa de tanto detalhe assim também, né? Aí Não, porque a gente foi comer num lugar legal, acho. Não foi? Não, acho que a gente comeu um podrãozinho, não lembro. Podrãozinho. Ah, a gente comeu, acho, comida japonesa. Tipo aqueles bowl, assim, sabe? Mas enfim, aí a gente passou essa primeira noite suave. Aí o dia seguinte, que era o dia mais especial do ano, que foi, né? Sim. Foi o meu aniversário. Aí a gente passou a primeira noite, tipo, primeiro fim de tarde, assim, tranquilo, porque era o final que a gente chegou e tal. Não, mas a gente chapou bem. A gente chapou bem, mas, enfim, curtimos. E aí depois a gente foi pra casa, descansou, acordamos. O que a gente fez naquele dia de manhã? No segundo? Segundo dia, era meu aniversário. Verdade. Aí a gente acordou, O segundo dia era seu aniversário. fomos ao Museu do Van Gogh. Que o Cauê subiu direto pro último andar, sentou e ficou me esperando acabar. Não, eu vi, mas mais rápido que vocês. Muito mais rápido, tipo, ele passou correndo pelos andares. Era só o percurso dele achar outra escada pra subir. Aí, beleza, a gente foi lá, foi ótimo. Aí, quando eu tava saindo do Museu do Van Gogh, eu ouvi a minha música do Van Gogh, que é do filme dele e tal. Foi até o meu momento, assim, a gente saiu, eu coloquei meu fone. Aí a gente foi andando pra um restaurante lá de frutos do mar. Fizemos um almocinho gostosinho. Aí eu ganhei meu primeiro bolinho do dia, e um parabéns, e um happy birthday to you.
Verdade, foi daorinha aqui. Tá E, bonitinho. e aí a gente falou assim, isso, tipo, e aí já tava dando, tipo, 2 horas da tarde. A gente, mano, e o Mac na mente? Tipo, nada. Sim, mano, 3 horas da tarde e nenhum baseadinho na mente. E aí... Nenhum. E a gente tinha maconha, o A pior. gente tinha maconha, mas a gente tinha perdido o chavador de novo. Lembra que a gente Verdade. comprou um e perdeu no mesmo dia? Verdade. Maconheiro, né? E a gente tinha maconha, mas a gente parou em outro coffee shop e comprou outra maconha, você lembra? A gente foi, bolou, fumou um baseado que a gente ficou maravilhoso. Nossa, que beck gostoso. E fomos fazer uma... A gente foi no bagulho da Heineken. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia, foi no meu aniversário. Meu dia de Caralho. aniversário, meu. Pode crer, nossa, esse dia foi cumprido. A gente foi no Museu do Van Gogh. Foi cumprido. Aí teve a gente foi na peixaria, a gente comeu aqueles frutos do mar maravilhosos, teve o Happy Birthday com bolinho e tudo. E o lugar era mó bonito, tipo, era todo branquinho e tal, meio retrozinho, era mó legal. E aí depois disso a gente foi pro primeiro coffee shop e a gente passou por uma escola e tinha vários adolescentezinhos europeus assim, tipo, saindo, vivendo suas vidinhas. E outra, a gente encontrou vários deles no coffee shop. Sim, a gente encontrou vários deles, tipo, com a mochila, o uniforme da escola, assim, no coffee shop. E a gente fazendo um puta zoológico existencial, né? Mas normal. E... muito bonitinha a cena. E aí, é engraçado, né? Porque tinha o estudante, né, lá no coffee shop. E é uma velha, assim, tipo, tiazona, assim, toda estilosa. Não, e a mulher que atendeu a gente, tipo... Ela devia ter uns 50 anos. Tipo, ela tinha provavelmente por causa da idade da avó. Sim. E aqui a avó tem puta preconceito e lá ela tava comprando, Ela- vendendo. Vendendo, tipo, atendente ali. Da hora. E aí a gente chapou bem nesse coffee shop. A gente ficou numa área externazinha que tinha um toldo, assim, um aquecedorzinho. E é muito gostoso, porque por mais que tá frio, você consegue ficar numa área externa tranquila, porque sempre tem um aquecedorzinho, alguma coisa, é bem gostoso. Cobertor. Isso. E depois disso a gente foi pra Heineken, né? Pro tudo da Direto. Heineken. Da fábrica antiga da Heineken que fica em Amsterdã. Sim. E aí que é uma fábrica desativada, mas tem um tour lá. E aí nós fomos nesse tour. E aí a gente já entrou bem chapadão, né? E a mulher falando. E era um tour a gente pegou espanhol, né? É. Não, em inglês. Em inglês? É, eu realmente tava chapado. Aí. Porque pra mim ela tava. Sei lá. Não, ela tava falando inglês. Era. É, o tour inteiro era inglês. Nossa, eu nem As me lembro. placas, tudo era inglês. Nossa, eu nem me lembro do que ela falou. Eu lembro um pouquinho, às vezes, quando o Daniel, tipo, falava, presta atenção aí, não sei o quê. E aí a gente foi, tipo, rachando o caminho inteiro e conversando. Não, a gente foi rachando muito, porque a gente tava muito chapado. E aproveitei, tipo, Tava- olhando pra Heineken, tipo... Não, porque visualmente já tinha coisas bem atrativas, então não dava muito tempo de prestar atenção na explicação. É. E aí, beleza, chegou uma parte que dava pra gente fazer uma garrafa personalizada. Aí a gente fez algumas. E aí no final tinha umas brejas, a gente tomou umas brejas, compramos outras. Sim. E aí de lá a gente entrou num barco, suavezinho, na porta, assim, da Heineken. A gente entrou num barco, fomos andar pelos canais de Amsterdã. E esse barco levou a gente até o restaurante, que era o restaurante que passamos o meu jantar de aniversário. Inclusive, essas garrafas que a gente fez personalizadas antes de sair da fábrica, era tão mó bonitinho, você digitava o nomezinho lá Uhum. que você queria, via como ia ficar, tinha como até escolher o modelo, se era tipo uma Heineken mais antiga ou uma mais nova. E ficou bem bonitinho. Eu tô muito chapado. Ficou bem bonitinho as garrafas. E aí depois a gente pegou o barco, porque tava tudo incluso nisso no passeio da Heineken. Todo mundo ganhava uma Heineken no final, 2, né? Pra beber, Era é. 2 copões de Heineken. E aí a gente bebeu, pá, não sei o que. A gente ficou nesse loungezinho, tinha tipo uns jogos pra jogar, tinha umas coisinhas, a gente ficou bebendo. E aí depois a gente saiu da Heineken, entramos no... Entramos no barco, a gente tipo andou de barco um pouquinho e tal. E aí a última parte do passeio da Heineken era subir no topo de um prédio que não era o topo, assim, tipo, até um terraçozinho, mas ainda tinha um outro terraço em cima do primeiro terraço. Sim. E no passeio da Heineken... Tipo no Empire State ou... Aquele que tem aqui em São Paulo também. É, Esqueci o nome. terraço Itália. Não, o outro, Não. esqueci. Mas tem em São Paulo. Enfim. E é isso, aí tinha um terraçozinho, que era só uma varanda, assim, normal, pra você ver uma vista. E tinha um outro fechado, que era um restaurante giratório, lindo, assim, tipo... Tudo de vidro.
É, todo de vidro e, tipo, você sentava na mesa, a mesa realmente ficava girando, tipo, todo disco, mas era devagar, você não ficava, tipo, tonto nem E nada. você era ficava bem na devagarzinho. beira, tipo, porque eu fui num desse em Nova York que eu não ficava muito na beira. Lá você, tipo, vê muito bem. Lá você vê, tipo, fica bem perto mesmo. Foi bem gostoso, tipo, foi maravilhoso. Só que, na hora que a gente saiu do barco, ao invés da gente, tipo, ir com todo mundo do passeio e ir pra essa varandinha, como a gente já tinha uma reserva pro restaurante lá em cima, que era mais alta ainda, a gente não ia ficar passando frio e olhando uma vista, a gente decidiu o quê? Cabular essa parte do passeio e falar, opa, foi maravilhoso, mas eu vou estar seguindo meu rumo aqui. E a gente foi pro quê? Coffee shopzinho. Uma paradinha estratégica. Uma paradinha necessária, meu. Aí a gente foi andando, era um pouquinho longe. A gente Era um andou pouquinho tipo, longe. uns 10, Certeza 15 que a gente minutos. ficava mais perto, mas a gente caçou no Google e foi parar na puta que pariu. Mas foi gostoso. Aquele coffee shop era bem bonito. Só Aí tinha gente. Só tinha gente. Aí a gente chegou lá, fumamos umzinho, fumamos bem rabadinho. Tem um vídeo desse coffee shop. De você dançando e é uma bonito visual atrás. Dá assim. até pra jogar num negócio de YouTube aí. E aí depois a gente saiu de lá, andou tudo aquilo de novo pra voltar pro mesmo lugar que a gente saiu do barco. E aí dessa vez a gente entrou no prédio e subiu pro restaurante. E do restaurante dava pra ver a varanda que as pessoas estavam, tipo... Ia ser bem desconfortável. Muito frio. Muito frio. Só que assim, o restaurante era um puta restaurante chiquezão, assim. Muito. Que tem entrada, essas coisas, tipo 5, 6, 7 pratos. E aí a gente muito chapado, batendo malaras. Batendo uma laras, tipo, a comida mó chique, a gente, tipo, batendo Batendo laras. malaras. Tipo, e cada prato vinha o talher específico pro prato, né? E aí o Cauê, ele se agarrou numa colher do primeiro prato. E eu fui. E O cardápio inteiro, eu zerei o cardápio naquela tipo, colher. Cauê, veio outros talheres pra você trocar. E ele, tá bom. E continuou. Teve uma hora que você pegou. É que tá mais fácil, tipo, já tá na minha mão ali, tá tudo Na hora certo. que você pegou o prato, você quase fez assim na sua boca. Não, mas é que tinha uma que era uma sopinha, então tem que beber a sopinha, né? Eu tava batendo muito malaras, de verdade, porque eu tava muito chapado. Nossa, mano, foi o melhor rolê da minha vida. A gente tinha acabado de ir naquele coffee shop. Mano, quem diria? Olha só, de onde a gente nasceu, de onde a gente veio. Quem diria que a gente um dia na nossa vida ia estar batendo malaras num restaurante de 5 estrelas na Europa? Sim. Não, Jamais. incrível. Mas enfim. Aí foi isso, e o restaurante, tipo, era incrível, todo mundo te tratava mal bem. No final, tipo, a gente deixou os casacos, né, maiores, porque era bem quente lá, quentinho assim. E aí no final, tipo, o gerente lá, ele conversava com a gente, perguntava coisas da nossa vida, de onde a gente era, trocava uma ideia, aí ele, tipo, vestiu nossos casacos, sabe, um maior atendimento bem atencioso, assim, mó legal. Aí a gente saiu e depois... Vamos pro coffee shop. Outro coffee shop. Não, a gente foi pra um coffee shop que era um bar. Não foi? A gente foi pro coffee shop que era um barzinho. Tipo, lá em Amsterdã tem uns lugares que vendem só maconha, que é o coffee shop. Que é a maioria Tem- deles. que é a maioria deles. Tem lugares que vendem só bebida, porque a maioria não vendem os dois juntos. É muito raro, tanto que a gente não foi em nenhum que vende os dois juntos. Esse foi um. Esse daí vendia os dois juntos. Não, esse daí esse que a gente foi permitia fumar. Não, tinha um que permitia fumar e a gente foi. Mas no dia do meu aniversário a gente foi em um que vendia bebida, que era o Entendi. Smoke. Lembra que eu falei, a gente vai no clube e tal. A gente viu um lugar escrito Ah, Smoke. pode crer. Só que não era o clube, era É, o Smoke Coffee coffee Shop. shop. E a gente ficou lá uma cota, tipo, era 1h da manhã, a gente falou assim, vamos embora, né? Tipo, E aí a gente viu. aí a gente viu que tinha um clube do lado. E nossa, a festa não começa nunca aqui, né? Não, mas era outra vibe, mas foi gostoso Foi mesmo gostoso, assim. foi gostoso. Mas foi isso, aí a gente ficou bebendo breja, mesmo no frio e tal. E tava bem gostoso. É gostosinho beber breja no frio. Mas eu bebi bem pouco em Amsterdã. É, você bebeu bem pouco, você fumou bem. Fumei bem. Nossa, eu voltei com a asma, meu filho. Aqui nas costas. Nas costas. Não, sabe o que vale a pena ser citado? Que no dia seguinte, após o meu aniversário, que foi esse dia maravilhoso que a gente acabou de descrever, Sim. foi o dia o quê? Ih, nos entorpecei dizendo, oh Deus. No outro dia a gente acordou e... No outro dia a gente acordou e tínhamos o passeio da casa da Anne Frank, que fica em Amsterdã. E aí eu acordei já, tipo, nossa, eu tava destruído, mas eu acordei já colocando meu tênis, pronto, me trocando. E eu só vendo o que eu Não, a gente acordou destruidíssimo, porque a gente chapou muito no Nossa, dia anterior. muito. Tipo, a gente passou por todos esses eventos, todas essas turistadas e... A gente saiu o cedo de casa jantar, naquele e o dia. coffee shop, a gente saiu cedo. E aí eu no quarto do Cauê um silêncio, e eu já me Silêncio. arrumando.
Aí ele até levantou uma hora, foi no banheiro, e aí deitou de novo. Aí ele só gritou pra mim, se eu não for, você vai ficar muito puto comigo. Aí eu falei, olha, eu não vou te obrigar a você fazer uma coisa que você não quer fazer, né? Com certeza. E aí eu fui sozinho, e eu vi lá, eu botei antes no Wi-Fi de casa no caminho, fui, aí no meio do caminho o trenzinho, lembra aquele trenzinho que a gente pegava? Sim. Ele parou de funcionar. E aí eu fui a pé do trem até a casa da Anne Frank. Dando tudo certo, cheguei a tempo porque tinha horário. E aí quando eu cheguei lá, todo mundo tava pegando uns walkie-talkiezinhos. Só que como a gente só tinha ido no museu de arte, e museu de arte não pega walkie-talkiezinho, né? Tem walkie-talkiezinho, mas não se pega não, viu? E aí eu não pensei que era opcional, né? E aí quando eu entrei, tava todos os seres humanos com walkie-talkiezinho. Tipo, era parte do passeio. Só que tinha escritos na parede, acho que era só ler. Claro que nem todo mundo lê aquelas línguas que tá lá, mas às vezes você acaba sabendo ler uma ou outra. E aí eu sabia ler uma delas. E aí eu sabia ler uma delas. E aí eu fui andando e tava tipo um silêncio absoluto, porque ninguém conversava, porque é um passeio denso, e também por causa dos toques. E eu tava sozinho no silêncio, eu só ouvia os ranger, tipo, dos passos das pessoas, assim, porque era uma casa bem velha. E eu lendo a história, e tipo, mostrando, aí a pia onde eles faziam comida tá lá ainda. E aí você entra, você passa por trás da estante que você, tipo, tanto lê na escola sobre essa estante. E aí você passa por trás dela, a estante tá lá, e você entra onde eles ficavam. Tipo, é bem tenso. Mas se eu não me engano, ninguém foi morto lá, eles foram mortos, todos foram mortos, menos o pai dela, mas não lá. E aí foi isso. Foi muito interessante. Foi um puta privilégio ter vivido isso. E aí a gente saiu de lá, a gente se encontrou, a gente comeu um negocinho na praça mesmo e fomos andar. Passamos numas lojas, aí tava tipo dando umas 3 da tarde, a gente falou, psicodélico. Tava chegando a hora, né? 3 da tarde. Assim, em Amsterdã, graças a bom Jesus Cristo Deus, pode se comprar Cogumelinhos mágicos. assim, E é legalizado, normal, vende. Vem num potinho assim, ó. Sim, com embalagenzinha, rótulo. Com embalagenzinha e tal, com manual. Vem com manual, tem um manual, tipo, qual que é mais forte, qual que causa isso, qual que causa aquilo. E aí a gente pegou um que era até levezinho, que era de boa, assim. Era um meio termo e tal, e a gente Sim. dividiu. Eu acho que era 15 gramas e a gente dividiu por 2. Sim. E aí tomamos. Uma delicinha, não gosto, mas uma delicinha. Aí a gente foi pra um barzinho, um restaurantezinho, pro Daniel tomar uma cerveja. Isso. Aí a gente ficou lá, inclusive a gente comeu lá, na verdade. Eu não comi, você comeu um pouquinho. E aí... Beleza, aí depois de sair de lá, de tomar uma breja, ele queria ir pra um coffee shop pra ele fumar. A gente até então não iria fumar. Não, a gente não ia fumar. É. Como a gente não fumou até a gente certo não momento. fumou. Até certo momento. Até certo ponto. Não, aí esse coffee shop era bem bonitinho, era todo branquinho. Nossa, parecia um assim. Starbucks, só Parecia que... um Starbucks, só que de de maconha. maconha, nossa senhora. Nossa, era muito bonitinho, e aí... Esse coffee shop, ele é do lado de um coffee shop que parece num vídeo do... Tem um vídeo do 1-2 que eles vão pra Amsterdã e aí eles na verdade, eles tinham feito um vídeo aqui em São Paulo, numa praça, tipo, que as pessoas fumavam e tal. E aí ele perguntou assim, qual que é o seu maior sonho de maconheiro, sei lá o quê. Sim. Aí o moleque falou assim, eu queria voltar no coffee shop tal, que fica lá na praça. É aquela praça que tinha aquele castelinho, que a gente ficou na dúvida se era um restaurante ou não. Sim. E aí, é lá naquela praça, o coffee shop do lado. Aí ele falou, na mesa tal que fica na janela. E aí é o coffee shop do lado. Sim. Aquele que a gente falou, nossa, que eles são muito contrastantes. Que um era todo branco e o outro era cheio de adesivo na porta. Não, e era muito bonitinho, parecia muito Starbucks, tinha umas plantinhas e tal. E aí tinha uma atendente que ela, tipo, parecia ter uns 22 anos, assim, 23, sei lá. E ela tinha um cabelo chanelzinho, ruivinho, assim, mal bonitinha. E aí ela atendia, né, normal, vendia as coisas e tal. Ficava no caixa às vezes. E aí, imagina, tipo, tem um balcão e aí tem uma porta que divide um pedaço desse balcão. Aí pra dentro é a área que as pessoas podem fumar. Pra fora é o resto do balcão que as pessoas compram e vão embora. E até tem umas mesinhas, mas não pode fumar ali. E aí, às vezes, ela, tipo, saía pela porta da área dos fumantes, fumava um baseado, tipo, com a porta aberta mesmo, assim, olhando o caixa, às vezes. Fumando um baseadinho, assim, durante o trampo, voltando, trabalhando, tipo, muito suave, sabe? Suave, muito suave. Nossa, empreguinho dos sonhos. E ela era mó rapidinha, tipo, eu falei pra ela, eu falei ela o só dava nome, uns tragos. Não, pra trabalhar, tu falou. Também. Do nada. Mas é que ela realmente fumava rápido.
Ela realmente filmava rápido. Ela dava uns 2 tragos e voltava, tá? Ela ficava bem esperta no carro. E aí, não, tipo, o que você pediu o nome das coisas? Você falava o nome das coisas e ela já, tipo... Sabe quando a pessoa parece que tirou do bolso? Sim. Ela sabe onde tá tudo, né? Mas é isso. Não, aí foi bem gostoso. Aí, meu, a gente, tipo, transformou muito num ambiente confortável ali, porque chegou uma hora que o Daniel... horas. Tipo, a gente ficou conversando muito, aí chegou uma hora que o Lucas foi sair, o Daniel colocou tipo, ficou escutando música e mexendo no celular, e eu fui fazer outra coisa. Fui delirando. Aí depois o Lucas foi dar uma volta, o Daniel ficou lá. Eu liguei pra Giovana. Sim. Aí chegou uma... Aí chegou uma hora que eu fui, tipo, eu tava bem chapado, eu já tinha batido cogumelo, já tinha fumado junto, eu tava bem, tipo, vendo coisas ali. E aí eu fui no banheiro. Esse podcast não faz apologia ao uso de drogas. Não, com certeza não. E aí eu fui no banheiro, e aí quando eu voltei, tipo, eu falei, meu, tô com uma brisa que às vezes eu acho que eu tô escutando português, tipo... e era um coffee shop. A área que a gente tava não tinha tanta gente, tipo, não era tão grande. Tinha uns grupinhos, assim, uns casaizinhos, não sei o quê. E aí eu cheguei, tipo, falando, assim, eu tava em pé, assim, no meio da salinha pequena. Falei, meu, às vezes eu tô numa brisa que eu, tipo, tô escutando português, assim, falei mó alto pro Lucas. Aí o Lucas olhou, tipo, tem brasileiros aqui. Tem brasileiros aqui. E olhou, assim, pra um casal que tava do meu lado, eu gritando isso, assim, tipo... Eu falei, eles estão na sua frente. tipo, ele... Nossa, mano. Ai, velho. Ai, meu Deus, que delícia. Nossa, foi tão engraçado isso. Porque você entrou, tipo, muito... Mano, eu devo estar retardado, porque eu tô em certeza que eu tô ouvindo português. Eu falei, calma aí, mas as pessoas estão falando... Eles estavam falando meio baixo, então eu ouvia poucas coisas, mas eu, tipo, tava meio chapado, tava tudo meio misturado. Eu fiquei, mano, será que vai ser? E, mano, foi muito engraçado. Não, e era engraçado aquele casal, porque a mina parecia, tipo, mais experiente, ela que bolava os backs, tipo... E ela ficava falando sobre... Ela falava sobre a maconha, ficava falando vários assuntos e, tipo, meio que ensinando ele, assim, e o cara mais com uma carinha de bobinho, assim. E eu falei, meu, com certeza ela tava apresentando a maconha pra ele e no melhor lugar possível, né? E aí o Lucas, você tá louco que uma mina daquela namora um cara que não fuma? Aí eu fiquei tipo, mano, o que tem... O que tem a ver? Tem tudo a ver, calma. Não, tudo bem que ela era lindíssima, assim, uma deusa, mas... Não, além dela ser uma deusa, e o cara era bem simplesinho, ela era mó, tipo, puta mulherão, assim, ela falava mó bem, ela, tipo, gesticulava e ele, tipo assim... Eu falei, mano, não é possível que eles tenham um relacionamento. Mas enfim, é que nem aquele Baby, né? Tipo, 2 horas de fofoca depois, mas quem sou pra julgar. Mas quem sou pra julgar, pelo amor de Deus. Eu só acho que talvez... Acho que devia ser primo dela. A gente não citou essa possibilidade, né? Mas podia ser. Mas enfim. Aí foi bem legal esse coffee shop, né? Tipo, vale muito a pena voltar, sério. É muito gostoso, muito gostoso. Tipo, acho que o cenário é muito bonito, a vibe, assim. Greenhouse, né? Eu acho que eu tenho o nome. E aí depois disso a gente foi pra uma pizzaria, mó chiquezinha. Vale a pena ir nos dois, o que tem do lado dele também. Sim. A gente foi pra uma pizzaria ali perto, foi a pé, tipo, andou 2 quadras, assim. Atravessou a praça. Atravessou a praça, que era uma praça bem grande, né? Atravessou a praça, foi numa pizzaria mó chiquezinha, luz de vela, não sei o que, foi bem gostoso. Nossa, foi bem gostoso, tava muito boa aquela pizza. A gente chapado de cogumelo. E a gente chapado de cogumelo e beck, não sei o Você lembra que eu tirei uma foto e postei direto no Instagram? Sim. Tá muito bonita aquela foto, inclusive. Tá uma fofa. Não, e é isso. E, tipo, a gente sempre tava nessa brisa de, tipo, a gente sempre fumava vários, chapava como se estivesse, tipo, em casa, no Brasil, no rolê. E depois batia laras no restaurante mó chique, que é do lado do lugar que se fuma, tipo. Porque aqui a gente tá muito ligado maconha e essas coisas, que é um lugar marginal, que, tipo, que é um lugar escuro, sujo, parece que é um buraco de rato, sabe? Que é isso tá no imaginário das pessoas também por causa do audiovisual brasileiro, que liga automaticamente o uso de maconha com isso. E eu tenho uma teoria de que o brasileiro foi criado perante a TV. Então, é isso. Mas enfim, muito gostoso. Essa foi o quê? A última noite? Penúltima? Foi, acho que é a penúltima noite. Foi a penúltima última, não sei. Por aí. E aí... Não, foi a última. Acho que foi a última. Isso foi no dia 7. Não, a gente foi embora no dia 9. Na verdade, essa noite,
a do Greenhouse e da pizzaria foi numa noite. E a do cogumelo foi a última. Essa foi a última. Não, mas a pizzaria e o cogumelo... Depois da pizzaria a gente foi pra outro lugar. Não, mas no dia do cogumelo a gente ficou na Greenhouse. Sim. Eu só não sei se a gente foi na pizzaria. Eu não sei porque a gente tá discutindo isso aqui, não tem relevância nenhuma. Não tem relevância nenhuma, mas é que tipo, a ordem cronológica deve estar um pouco bagunçada. Sim, Mas enfim, fizemos essas coisas. aconteceram. Fizemos essas coisas. Pode estar um pouco bagunçado? Talvez. Mas foi mais ou menos nessa ordem. Foi mais ou menos essa ordem, sim. Foi foda. Mas enfim. Aí depois disso a gente acordou, até fumou um baseado no dia que acordou no último dia. Se arrumamos e fomos embora. Eu e o Não, a Daniel, gente ainda foi num outro coffee shop no dia de ir embora. No dia de ir embora, né? A gente foi num coffee shop. Verdade. eu não sei não. Mas acho Tenho que minhas fomos. dúvidas. Talvez Mas não. enfim, a gente fez bastante coisa. A gente fez comprinhas na Zara. A gente, você. Eu não comprei Você absolutamente também. nada, não comprei absolutamente nada. Mas enfim, a gente fez umas O coisinhas capitalismo tá fugindo. de garota. E é isso. O capitalismo tá fugindo enquanto eu fico distribuindo renda pelo mundo. Tá. Aí foi isso. Aí eu fui embora antes. Eu e o Daniel, a gente foi embora antes de você. É que meu avô era mais E tarde. aí, depois você teve que ir embora, você teve que jogar uma maconhazinha fora, passar por uma dor e sofrimento. Nossa, é verdade. Porque sobrou. Tipo, eles foram embora, aí eu fui lá pro centro de novo, deixei minha mala na estação, porque eu ia de trem até o aeroporto. Aí eu deixei minha mala lá, e aí eu consegui pagar a mala com os meus últimos euros que tinha no cartão. Depois eu vi no celular, ficou tipo centavos, sabe? Eu consegui gastar até o Sim. último centavo. Aí, eu deixei a mala lá e fui dar uma volta. Aí começou a dar uma garoadinha, eu entrei numa loja de roupa lá, que era umas roupas feitas à mão. Aí eu entrei lá no lugar, comprei uns chavadores, uns negócios. Aí eu falei, já vou para o aeroporto. Eu fui para o aeroporto, fiz o meu check-in. Falei, agora vou lá fora fumar um beckzinho, né? Aí eu fumei um beckzinho que tinha lá ainda. E aí tinha sobrado um potinho, uma maconha de chavada, linda, maravilhosa. Não tinha como trazer. Infelizmente é ilegal. Tive que mandar pelo ralo. Eu tenho inclusive imagens de dor e sofrimento. Aí depois, eu e o Daniel, a gente pegou o avião. Mas eu não devia A ter jogado gente- fora, mas também se eu deixasse no aeroporto e alguém tipo puxasse na câmera, ia parecer que eu tava fazendo tráfico internacional. Sim, com certeza. 100%. Eu deveria ter deixado em algum lugar na cidade, que eu esqueci que tava lá aquela maconha. Mas enfim. Desculpa, já. Desculpa. Mas enfim, aí eu e o Daniel, a gente pegou o avião. O Lucas tinha um voo direto pra São Paulo, né? O meu voo saía de Amsterdã, mas eu tinha que ir uma escala em Madrid de novo. Em Madrid de novo vai ser menos horas, né? Bem menos, foi rapidinho. Foi rapidinho. Enfim, eu e o Daniel, a gente tinha uma escala em Londres. Uma longuinha, foi umas 3 horinhas. E aí a gente ficou no lounge da TAM de novo. E Da bem Pi. gostosinho. Bem gostosinho, open bar, pá. E aí depois a gente pegou o avião de Londres pra São Paulo. E no avião da Holanda pra Londres, eu peguei um visu, porque foi tipo, choveu, aí pegou um pôr do sol, assim, e aí quando a gente tava saindo, tem uma foto incrível, um videozinho do avião todo molhado, com o sol batendo, o avião fica meio amarelo, assim, tá incrível aquela foto, sem filtro nenhum. Tipo, eu só tirei, assim, ficou linda. E quando eu tava chegando em Londres, tava aquele climinha, tipo, acabou de chover, sabe? E tava rosa, assim, e tinha um arco-íris, porque a chuva tinha acabado, e tava incrível, assim, também sem filtro nenhum. Tá meio rosado, assim, parece que tem um filtro, mas não tem nenhum. Linda. E é isso. Tá no Instagram, que é esse. Segue no Instagram. Mas enfim. Aí foi isso, eu peguei esse visu, aí a gente foi. Depois ficou de noite, aí não teve mais visu, mas enfim. Importantíssimo, Aí depois- importantíssimo. Aí depois virei minha cadeirinha 180 graus, primeira classe. E dormi e acordei aqui. O meu foi basicamente assim. Só que eu conheci um casal no avião que falaram que eu ia mudar o Brasil. Tipo, eu conversei. Mano, que casal da hora. Eu conversei com eles, sei lá, por uns 20 minutos até eles capotarem. Aí eu sentei assim, e aí, tipo, todo mundo que entrava, eu era a quarta poltrona, o que eu ia, assim,
Depois de passar a primeira classe, é óbvio, era a quarta poltrona. E aí, eu tava vendo que eles ficavam olhando assim. E aí, quando eles me viram entrando, eles ficaram olhando pra mim, tipo, meio que comentando com o outro. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eles ficaram querendo homenagem? Por favor. E aí, quando eu falei assim, meu lugar é ali, ela falou assim, ufa. Eu tava com medo de ser uma pessoa muito grande, sei lá o quê. E pra quem não sabe, eu tenho meio metro de altura. E aí, eles ficaram... Eles fizeram uma piadinha sobre isso e tal. Eu sentei lá e eles começaram a perguntar um pouco. Aí começou a puxar um papo mesmo. Aí eles perguntaram pra onde eu tinha ido. Aí eu falei que tinha ido pra Paris e pra Amsterdã. Tinha passado meu aniversário em Amsterdã. Aí ela falou assim, nossa, que legal, por que você foi? Eu falei com quem eu tinha ido. Aí ela perguntou... E o patrocínio? Aí eu olhei e falei, eita, será que ela quer me patrocinar? Aí ela falou assim, não. Aí eu falei, como assim patrocínio? Ela falou assim, não, é o papai que tá pagando? Eu falei, não, essa viagem foi... Não, mas é bem coisa de brasileiro falar, dava pra deduzir. E tipo, ela não me conhecia, perguntou se meu pai ou eu paguei minha viagem. Sim. Ah, inclusive eu falei que fazia história, ela achou super interessante também. Várias coisas ela achou legal. Aí, ela pegou e perguntou isso, que tava pagando. Eu falei, não, eu paguei, eu trabalhei um tempo atrás, eu contei a história dos Estados Unidos, sei lá o quê. Aí juntei essa grana, vendi uma cana, babá, e foi que paguei. Minha viagemzinha de aniversário. Ela faz a viagem dela. Faz a viagem dela. Aí ela falou assim, nossa, como você é esperto, sei lá o quê. Eu não sei o que ela tava pensando. É porque ela falou que, tipo, o moleque da minha idade iria gastar com outras coisas, sei lá, tipo... Sei lá, cada um gasta o que quiser. Eu quis ir pra Europa mesmo. Sim. E aí... É normal, gente, pelo amor de Deus. Justificadíssimo esse gasto. Justificadíssimo. E aí ela achou mó legal, mó interessante. E ela achou meus papos bons, aí eles estavam conversando. Quer dizer, ele tava conversando comigo e a gente tava conversando sobre a crise que tava tendo nos Estados Unidos, que tinha... Lembra que tinha explodido um negócio? Eu não lembro mais direito a história. Só que a gente não tava acompanhando essa história porque a gente tava viajando, e aí o marido dela começou a comentar um pouco sobre isso. Eu falei, eu ouvi sobre, mas eu não sei o que tá rolando. Aí ele começou a me explicar e tal. Aí ela falou assim, eu acho que ele vai ser político. Ela voltou pra mim e falou, do nada, eu acho que ele vai ser político. Aí ele falou assim. Aí o marido dela meio que concordou. Aí ela virou pra mim e falou assim, você vai mudar o Brasil, você vai mudar a maneira como as pessoas pensam. Aí eu fiquei tipo, sem graça assim e falei, que isso? E foi isso, mas Se você tá dizendo. previu Se você diz, quem sou eu pra discordar? Previu meu futuro inteiro. Vocês vão ver, eu vou dominar esse país. Quem sou eu pra discordar, pelo amor de Deus? E aí foi isso, mas nossa, era um casal muito legal. E aí chegamos no Brasil, eles foram embora e acabou a viagem. Aí meu pai, eu avisei, pai, tô chegando e tal, cheguei, babá. E aí ele chegou, eu tava no free shop comprando um perfume. E tipo, eu tava escolhendo o perfume, né? E aí ele começou a ligar. E eu, não, pai, que ainda não saí não. O avião demorou, sei lá o quê. E eu tentando comprar o perfume. Agora ele vai saber que eu tava enrolando ele. E aí comprei meu perfuminho e cheguei. Se alguém por acaso acabou ouvindo essa história toda, que ficou um pouquinho longa, tamo aí daqui a pouco pra contar mais histórias e falar sobre coisas mais relevantes do que a nossa própria viagem. Sim. A gente vai trazer coisas que talvez agreguem um pouco mais, às vezes menos. E é isso. Então, gente, é isso. Não sei de onde você tá ouvindo isso, mas queria avisar que esse podcast está disponível em várias plataformas, tem no YouTube, tem cortes no Instagram, no Spotify, Deezer, SoundCloud. Sim, tem você todo pode lugar ouvir por aí. onde você preferir, no carro, se você gosta de ver vídeo, tem no YouTube. Enfim, segue a gente no Instagram e até a próxima. Até a próxima. E manda mimos, Beijo. a gente já tá recebendo mimos. Beijos. Beijos.